Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, você está aqui hoje no Sofri Abuso. E hoje a nossa convidada é a Juliana Rizzo, uma mulher de 34 anos que tem uma história aí bastante dolorida para dividir conosco, mas muito importante. E aí eu vou começar aqui primeiro agradecendo a Juliana por estar conosco. A Juliana é muito bonita. Que sorte poder ver a Juliana sorrindo, né? Eu sei que a Juliana passou por momentos muito duros e muito difíceis. Mas antes, Juliana, de você me contar isso que você passou, eu queria que você me contasse quem é a Juliana. Como é que era a Juliana antes de tudo isso? Olha, a Juliana, antes de tudo isso, era uma mulher que sentia muita vergonha, sentia muito medo, não tinha coragem de sair dessa relação, não tinha coragem de abrir para a própria família o que passava dentro de casa. Nem as minhas amigas sabiam o que eu passava dentro desse casamento. Então, durante um bom período, eu fui uma pessoa que era totalmente manipulada por aquela relação ruim. Agora, Juliana, antes essa relação muito ruim, né, com o seu segundo ex-marido, você teve um primeiro casamento, é isso? Você casou muito nova. Como foi isso? Eu tive meu filho aos 17 anos, meu filho que hoje tem 16. Casei, fiquei casada com o pai dele durante 7 anos, mas aquela coisa, nós éramos muito novos, né? Ele também tinha um perfil de um homem abusivo, onde eu não tinha direito de nada, era muito difícil. E além disso, nós fomos morar no Rio Grande do Sul. Então eu estava longe da minha família, longe de amigas, muito fácil ali de manipular também. E eu era muito nova, né? Muito nova. Então foi um casamento também que não deu certo. Eu me separei aos 24 anos de idade do pai do meu filho, nada comparado ao último casamento que eu tive, né? Mas houveram agressões verbais, psicológica, e depois de procurar a psicóloga não, ajuda psiquiatra, eu entendi que é um perfil, né, que as mulheres acabam buscando e esses abusos acabam se repetindo por conta disso. Mas, Juliana, me conta uma coisa, como é que era antes, né, a sua relação? Porque você me contou que você tem um irmão, esse irmão é mais novo, é mais velho que você? Minha família é grande, minha mãe teve 7 filhos, Ah, e tá? você tem vários irmãos. Tenho, inclusive, um irmão gêmeo. Então não é uma família pequena. Como que era a relação entre vocês? Como é que era a relação da sua mãe com vocês? Então, outro fator importante, a minha família, infelizmente, era desestruturada devido ao meu pai, que foi alcoólatra durante muito tempo. Minha mãe passou por muita coisa ruim com os meus irmãos, né? Eles chegaram a passar muita necessidade, muita humilhação. Foi uma vida bem difícil devido ao vício do meu pai, né? Quando eu nasci, meu pai já não era mais casado com a minha mãe e meus irmãos já eram todos mais velhos, inclusive estavam trabalhando. Então, eu e meu irmão gêmeo, a gente não chegou a passar necessidade, não chegou a passar fome, não chegou a ir para a rua. Porém, sempre foi uma vida muito limitada, muito difícil. A minha mãe, ela, aos 7 anos, quando eu tinha 7 anos de idade, por exemplo, ela ia fazer faxina, eu ia junto com ela, trabalhava com ela passava muita roupa para fora, eu também ajudei bastante a minha mãe. Então, assim, desde criança eu sempre trabalhei. Aos 11 anos eu comecei a trabalhar no comércio, aos 18 anos eu tive a minha primeira carteira de trabalho assinada. Então, sempre foi uma vida, assim, bem humilde mesmo. Com 11 anos você já estava trabalhando, é isso? Isso, no comércio já estava. Gente, muito nova, Juliana. E me conta E, uma coisa, você então não teve uma relação com seu pai, é isso? Seu pai foi embora de casa? nunca tive uma relação com meu pai. Vi ele poucas vezes na vida, mas nunca tive uma relação com ele. Meus irmãos até têm, mas eu e meu irmão gêmeo não. Mas seu pai ainda é vivo? É vivo.
Você me contou que a sua mãe já faleceu, é isso? Isso, ela faleceu em agosto de 2021. Mas essa parte da minha vida, Carla, eu vou te dizer que não é uma ferida para mim, porque aos 17 anos eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Foi onde eu pensei, eu quero dar uma vida boa para o meu filho, eu quero que ele tenha orgulho da mãe dele. Não, Aos sim. 17 anos. Mas quando você me conta todas as dificuldades que você passou, você me mostra uma mulher forte, né? Que Sim, sim. você não se abateu, porque muitas Não, pessoas elas se sucumbem, né? Você não. Isso não deixou você mais fraca, isso te fortaleceu. Até porque era fui fazer faculdade. sua mãe sozinha com vocês, com os filhos, sua mãe cuidando de Isso, todo mundo, é isso? de todo mundo. Eu fui, e minha mãe, quando eu fiz meus 17 anos, que eu terminei o ensino médio, logo em seguida eu fiz 18. Na sequência eu já emendei a faculdade, já comecei a estudar, fui trabalhar fora. Foi onde eu comecei a ver as coisas melhorarem dentro de casa, porque eu lembro que a minha mãe ela sempre chorava com as contas na mão e ficava pedindo para as pessoas se tinham trabalho para fazer, uma casa para limpar, uma roupa para passar. E aquele desespero da minha mãe sempre me deixou muito angustiada. E logo que eu fiz 18 anos, eu entreguei currículo na cidade inteira. O lugar que eu queria muito trabalhar foi onde eu consegui um emprego, sabe? Então eu falo que eu fui muito abençoada, já consegui pagar minha faculdade. Aí minha mãe não precisava mais trabalhar fora. Eu pagava as contas de casa, não deixava faltar nada, e tinha o prazer de ver minha mãe falar: poxa, eu gostaria de ter a cozinha de tal jeito. Eu pegava, ia lá, fazia no carnê, dava a cozinha para ela, montava a salinha do jeito que ela queria. Então, assim, foi tudo sempre muito difícil, mas eu acho que é importante para você também aprender a dar valor, Sim, sabe? você é Aprender uma a. vitoriosa, Juliana, você é uma mulher vitoriosa. Você Obrigada. entende isso? Você enxerga isso? Sim, sim. E me conta uma coisa, mas aí você me contou aqui que você acabou engravidando bastante cedo e acabou casando. Como era essa sua relação no começo? Tinha paixão? Como foi isso? A gente se gostava, era um namoro, assim, bem legal, só que as coisas mudaram um pouco quando eu fiquei grávida, né? Ele não queria também meu filho, a gente era muito novo, eu bati o pé, eu falei, não, eu vou ter, suma no mundo, eu falo que o pai morreu, e no desespero eu falo qualquer coisa, o filho é meu, né? Eu vou ter essa responsabilidade. Aí nós passamos a gravidez inteira sem muito contato, né, separados. Quando meu filho nasceu, ele chorou muito, ele pediu desculpas, disse que estava apavorado, porque na época ele ainda era estudante de engenharia civil, ele estava terminando a faculdade, e ele achou que ter o filho iria atrapalhar todos esses sonhos dele, né? E ele viu que estava dando tudo certo, nosso filho nasceu lindo, saudável, perfeito, ele se apaixonou pelo filho. Aí foi onde ele falou que a gente ia ter uma vida juntos. Aí nós casamos, em seguida ainda ficamos morando um tempo junto com a minha mãe. Em seguida ele se formou, aí veio a proposta de trabalhar e morar no Rio Grande do Sul. Foi onde nós fomos viver em Caxias do Sul. Durante acho que uns 3, 4 anos. Eu terminei a faculdade, inclusive, lá. E você sempre trabalhou, Juliana? Sempre. Lá no sul, tinha a questão de não se adaptar muito com o clima, então meu filho ficava sempre doente, né? Nesse período, eu fazia trufa, fazia cone trufado, fazia pão de mel e vendia na faculdade. O dia que eu chegasse sem a minha bolsa na faculdade, as meninas até falavam, não vai entrar. E era uma forma de ganhar dinheiro e conseguir pagar meus estudos, porque eu mesma paguei meus estudos até o final. Olha, parabéns, parabéns para Juliana aí, mulher batalhadora, aquela que se vira nos 30 mesmo, né, Juliana? E aí, chegou um dado momento, o casamento com esse seu primeiro marido não deu certo, aí vocês se separam, é isso? Teve traição por parte dele, né? Eu era muito nova, mas eu sempre tive comigo que família era algo sagrado, sabe? Eu não podia aceitar. E eu acho também que
isso sempre, por mais que eu tentasse perdoar, seria algo que sempre iria ter desentendimento entre a gente. Eu preferi terminar o casamento. Tinha 24 anos de idade, voltei para o litoral, né, para Praia Grande. Lá, durante 3 meses, até que fosse algo determinado na justiça, ele não me ajudou financeiramente. Eu lembro que eu fiquei dormindo com meu filho num colchão no chão, na sala do meu irmão. Meu irmão, que é comerciante na cidade, ele tem um chaveiro, né? E ele mora nessa casa onde ele tem o chaveiro. E eu e meu filho, a gente ficou lá dormindo 3 meses, até que eu consegui um emprego e até que saiu a determinação na justiça para que ele fizesse os pagamentos da pensão. Aí foi onde minha vida começou a andar, tudo melhorou. E ele ficou no sul, você voltou para São Paulo, é isso ou ele voltou também? Na época, ele foi transferido para o Rio de Janeiro. Entendi, então ele está no Rio de Janeiro e hoje ele continua, ele está trabalhando no Rio de Janeiro, é isso? Não, é que o trabalho dele como engenheiro civil, cada hora ele está num canto do país. Ele pode estar Ele numa vive... obra, é isso? Isso mesmo. Tá. E aí, você ficou um tempo sem ninguém, até você casar novamente, é isso, Juliana? Como foi isso? 6 anos. Fiquei 6 anos solteira, né? Como eu casei muito nova, né? Eu acredito que, e ainda me separei muito nova, era uma garota. Então, o que eu queria naquele momento? Já tinha terminado a faculdade, tinha um trabalho que conseguia me manter junto com meu filho, tinha ajuda do pai, então eu estava tranquila. Eu saía com as minhas amigas, eu era muito feliz. Meu sobrenome, por ser Riso, todo mundo falava: caramba, é Riso, Riso mesmo, né? Até brincava, só essa mulher só ri. E eu sempre gostei de dançar, de fazer amizades, então sempre fui muito alto astral, muito divertida. Esse primeiro casamento não nem chegou a me abalar, sabe? Na verdade, eu terminei me sentindo bem, cumpri com todas as minhas obrigações, tinha orgulho por ter conseguido me formar sem a ajuda dele, por mérito próprio, então terminei bem, né? E durante esse período solteira foi muito bom para mim, não posso reclamar. Eu morava sozinha com meu filho, então era assim: trabalhava de segunda a sábado, mas sempre na sexta-feira à noite eu pegava meu filho, minha mãe, ia com eles para algum restaurante, levava eles para passear no final de semana. Também de final de semana eu costumava sair para a noite com as minhas amigas, meu filho ficava com a minha mãe, porque nesse período contava com o apoio dela. Então eu tinha uma vida muito, muito boa. E aí você conhece o seu segundo marido. Como você conheceu esse homem, Juliana? Eu fui com uma amiga, na verdade eu não queria ter ido nesse lugar. Minha amiga estava em um churrasco e ela tinha uma relação com o dono do apartamento onde estava acontecendo esse churrasco e tinha outros amigos nossos lá também. Só que ela não queria chegar sozinha e eu estava voltando de Santos, que eu tinha saído para almoçar com a minha mãe e com meu filho. Aí no que eu estava no posto de gasolina abastecendo, essa amiga me ligando e falando: não, você tem que ir, você tem que ir. Eu falei: eu não quero, né? Tô indo embora. Ela: não, vamos. Até que eu acabei aceitando e fui com ela. Eu falei: vou, mas eu fico só um pouco, tá? Ela: ai, tá bom. Chegando lá, meu ex-marido estava lá, né? Acompanhado de duas mulheres. Uma delas eu conhecia de vista, ela já havia sido casada com o meu patrão, né? Meu ex-patrão era patrão naquela época. E eu até achei que ele estava acompanhado de alguma delas, né? Mas eram amigos, estavam ali como amigos. E minha amiga foi ficar próxima ao rapaz que ela estava saindo, o pessoal bebendo, comendo, normal, né? Era até inauguração do lançamento do prédio, o amigo queria mostrar para todo mundo o apartamento novo, tal. Então era uma comemoração ali da conquista desse rapaz. E como estava todo mundo bebendo nesse dia, eu não bebi. Eu passei o tempo todo jogando videogame. Tinha uma máquina tipo um fliperama, eu estava ali jogando. Isso, o Ricardo se aproximou, né? E começou a falar: me ensina a jogar, eu quero jogar com você. Eu peguei, mostrei para ele como jogava, só que
com receio, achando que ele estava acompanhado. Eu falei, que homem sem noção, né? Tá aí acompanhado e vindo aqui pedir para ensinar ele a jogar. Até achei ruim. Aí mostrei para ele como fazia e saí de perto. Do que eu saí de perto, essas duas moças que estavam com ele começaram a fazer amizade comigo. Aí eu vi que não tinha nada demais, né? Aí sei que a gente começou a conversar, ele começou a falar da vida dele, ele estava separado há 6 meses. Ele me contou que ele foi usuário de cocaína durante um bom período da vida dele e que ele tinha saído da internação fazia 6 meses, que era o mesmo período que ele estava separado. Veio falando que queria uma nova vida, que estava super feliz de ter conseguido se libertar desse vício. E aí ele contou uma história onde que a ex-mulher dele era um problema, né? Que ela internou ele numa clínica psiquiátrica, que ele pediu para ser internado numa clínica de dependentes químicos, que ela fez essa maldade com ele, enfim, demonstrando que ele era vítima e ela era uma pessoa ruim, né? Que deixou ele durante um período sem contato com os filhos. Aí contou também, ele tem um problema já na justiça desde o ano 2000, que um amigo dele atirou de dentro do carro dele, uma briga que ele arrumou dentro de uma balada lá na cidade, e que ele também era uma vítima nesse caso. Enfim, ele pintou ali para mim naquele dia onde ele era uma pessoa muito boa e o destino tinha colocado no caminho dele um monte de gente ruim. E como eu estava vendo ali uma pessoa bacana, educado, simpático, divertido, falei, poxa, coitado desse cara, né? Quanta gente ruim. E o pai dele já é falecido desde o ano de 2017. Eu conheci ele no final de 2017, no mesmo ano que o pai dele morreu. E ele passou que, tipo, o pai dele era um homem muito bem sucedido, né? Ele passou para mim a imagem de que, pelo pai ter sido um homem bem sucedido, ele sempre ter sido um homem com boas condições financeiras, muitas pessoas se aproximaram dele por interesse que ele nunca teve ninguém de verdade na vida dele. Aí eu falei, poxa, né? Comecei a incentivar ele, falar que, né, o mundo é muito grande, não se decepcione, vai dar tudo certo na sua vida. Esse papo, né, de amizade entre nós. Aí ele falou, meu filho, começou a falar dos filhos, né? Quanto ele era um bom pai, sempre se colocou como um bom pai, né? Eu falei, poxa, que bacana, né? Porque até então o pai do meu primeiro filho, ele é um pouco relapso, sabe? Ele deixou de visitar o filho, eu sabia que às vezes ele estava na cidade, mas não via o filho, então essas coisinhas, mas, né? Aí o Ricardo me passou essa imagem de bom pai, eu falei, poxa, ainda é um bom pai, que legal, né? Aí ele falou, meu filho tem 10 anos. Eu falei, que legal, meu filho também. Aí ele falou, minha ex-esposa tirou meu filho do colégio tal e passou ele para o Objetivo. Eu falei, que legal, meu filho também estuda no Objetivo. Aí quando eu vi, mesma idade, mesmo colégio, eu pensei, será que eles se conhecem? Aí eu falei, filho, você conhece o menino tal, 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 né? Falei o nome. Aí ele falou, conheço, mãe. É da minha sala. E esse é um menino que eu já te falei que ele só dorme na sala. Olha. Aí eu falei, caramba, que coincidência, né? Nisso, foi no outro dia, após o churrasco. E no churrasco, eu acabei ali, depois de algumas horas conversando com o Ricardo, a gente deu o primeiro beijo, a gente ficou junto ali, né? E no outro dia, né, ele até falou assim, vamos sair para jantar? Eu falei, vamos. Aceitei sair para jantar com ele. E ele Muito sempre educado com você. Muito, muito, muito educado. Aquele homem que saía correndo na frente para abrir a porta do carro para eu entrar, né? Que puxava a cadeira do restaurante para mim, que ligava o dia inteiro, como você tá, o que que você precisa, como foi seu dia. Uma pessoa assim. Falei, nossa, isso existe mesmo? Um homem maravilhoso. Aí, tudo bem. Falamos dos filhos, teve essa coincidência, e ele sempre me falou que esse filho, o dia que ele arrumasse alguém, seria um problema, porque era o filho ciumento dele. Que a menina não, que a menina seria tranquilo. Aí tudo bem, começamos a nos envolver,
E pelos nossos filhos serem da mesma classe, o menino não teve ciúmes, até gostou de ganhar um irmão, né? Eles passaram a se tratar como irmãos. E a gente iniciou esse namoro. Só que assim, eu tinha um apartamento alugado na época, né? Eu tinha acabado de alugar um apartamento e eu não tinha ainda nem desfeito direito a minha mudança. Só que nisso, no que eu passei a me envolver com o Ricardo, ele não me deixou mais ir para minha casa, né? Ele queria que você Ele fosse morar com ele. Sim, logo de cara. Eu nunca tinha visto algo parecido. Eu falei, nossa, o que é isso, né? Até a funcionária falou para mim assim, ele estava num aplicativo antes de relacionamento e eu não aguentava mais, que cada hora era uma mulher diferente aqui. E pelo jeito ele gostou de você. Ela falou isso para mim. Pelo jeito ele gostou de você, porque ele não parecia querer ninguém. Aí eu achei que ele estava apaixonado mesmo e esse tratamento dele me fez se apaixonar por ele também. Porque o meu primeiro casamento não tinha sido bom, né? Meu ex-marido me deixava muito sozinha com meu filho, ele era um homem muito egoísta, individualista, então a minha vida era muito solitária nesse primeiro casamento. E tendo essa pessoa que queria ter junto o tempo todo, não, você vai fazer tal coisa, eu te acompanho, eu vou com você, eu passei a me sentir importante. Eu falei, poxa, que legal isso, né? Que bacana. E a gente fez muitas viagens com os filhos, foi muito legal. E deixa eu te fazer uma E eu, pergunta antes de você continuar. Quando você se sim, muda para a casa dele, né? Ele trabalhava nessa época, correto? ele tinha uma empresa, só que assim, essa empresa, bem dizer, era largada essa empresa, tá? E a ex-mulher dele, ela é fisioterapeuta e ele nunca se importou com os negócios. E eu, por ser formada em administração, eu cheguei lá, eu comecei a ver um monte de coisa errada. Na época eu tinha meu trabalho, eu trabalhava numa administração de condomínios. Durante 8 anos eu fui gerente de condomínios. E eu acompanhava ele, às vezes, na empresa, eu passei a ver que ele pagava os funcionários no bruto, por exemplo, sabe? Ele não pagava o salário no líquido, tinha guias de DARF, tudo em aberto, um monte de dívida na empresa que ele não tinha nem noção. Não tinha nem noção de como estava a própria empresa dele. Ou seja, relapso com a empresa. Muito, muito. Tinha dias que ele não aparecia, né? Aí eu passei a ajudar ele, porque eu conseguia ter essa flexibilidade no meu trabalho, eu passei a ajudar ele no trabalho dele. Fiz acordo de todas as dívidas que ele tinha, ensinei como é que fazia. Eu passei, na verdade, a fazer o pagamento dos funcionários, passei a contratar, passei a cuidar de tudo. Tudo, tudo. Exigiu os EPIs porque era voltada para a construção civil, já chegou a ter multa porque os funcionários não nem utilizavam os equipamentos de segurança, então eu passei a botar ordem em tudo, né? Consegui ajudar ele nessa parte profissional. Deu um rumo na vida profissional dele. E aí, Juliana, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai morar com ele, você me contou que ele já tinha 2 filhos. Essas crianças moravam com o pai, com a mãe, eles dividiam a moradia entre eles. Como era isso? Os filhos moravam com a mãe, só que eles moravam na rua do lado. Então as crianças conseguiam vir a pé e voltar para a casa da mãe. Então eles estavam sempre lá com a A gente. guarda estava com a mãe, mas as crianças estavam ali sempre com ele, é isso? Tinha um espaço para as Isso. crianças, assim? Quando você foi para lá, as crianças tinham um quartinho delas? Como era isso? Cada um tinha seu quarto lá dentro, um apartamento muito grande, muito bom, uma vida muito confortável. Em relação a isso, nunca faltou conforto para todos. Entendi. Então, assim, quando você chegou, era uma casa boa, ele estava Isso. separado com 2 crianças e ele queria encontrar uma nova pessoa, uma nova companheira e, naquele primeiro momento, vocês estavam ali numa paixão, assim, vamos colocar assim, né? Você gostava dele e ele também gostava de você. Muito. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando você conhece essa pessoa, vocês tinham amigos em comum ou não? Você só conheceu ele porque ele estava naquela festa? Então, ele tinha amizade com esse grupo de amigos.
Só que eu nunca tinha encontrado antes, e ele me explicou, né? Durante muito tempo ele foi casado, além do período nas drogas, onde ele basicamente só ficava dentro do quarto dele. Para você ter noção, quando eu iniciei o namoro com ele, eu tive noção da gravidade porque eu fazia perguntas para ele de fatos assim que ganham repercussão, notícias que saíram, e ele nem sabia do que eu estava falando. Porque durante um tempo ele ficou naquele mundo dele de droga e ele não tinha noção de nada. Então, por isso que a gente nunca se encontrou. Ele ficou aprisionado durante um bom tempo nas drogas. E depois a gente foi ver que a gente tinha muitos, mas muitos amigos em comum. Eu sabia quem que era o pai dele, mas eu não sabia quem era ele. Como é que era a relação dele com a família dele? Era boa, Juliana? Olha, logo que eu cheguei na casa dele, eu vi que ele era muito sozinho, tá? Muito sozinho. Depois a funcionária passou a me contar que ele sempre teve problema com todo mundo, sempre foi uma pessoa que brigou com todos. Então, ali eu fui começando a observar as coisas, porém até então não tinha problema nenhum com ele, mas ele era sozinho. E como é que ele se dava com o seu filhinho? Ele tratava bem o seu filho? Como é que ele tratava a sua mãe? Ele tratava a sua família bem? Sim, sim. Meu filho, ele, por ter a idade do filho dele, estudarem na mesma classe, sempre que ia viajar, ele falava, leva o seu filho, né? E eu levava meu filho, estava sempre ali junto com a gente, e era tudo normal, Então, naquele normal. primeiro momento, você não viu nada de demais, assim. Ele te tratava Nada. bem, ele era carinhoso, ele era atencioso, ele estava te dando uma atenção que você não tinha recebido no primeiro casamento. A única questão é que ele tinha te contado sobre o uso que ele tinha tido no passado com drogas e que ele tinha se envolvido ali em algo que trouxe algum prejuízo para ele por conta de um amigo dele. É isso que tinha sido Isso, indiciado. Mas do isso, resto, e ele tinha essa questão com a empresa dele. Agora, em algum momento, Juliana, ele falou para você, deixa de trabalhar, para de trabalhar, vem ficar aqui só comigo. Como que foi isso? Porque uma pessoa, ela não começa violenta do primeiro dia, né? Porque se ela fosse violenta, você nem continuaria, né, com aquela relação, né? Eu, sim. eu conversei com alguns psicólogos que eles falam que até aquela questão do sapo, né? Que se você jogar o sapo na água quente, ele vai pular, né? Ele quica e vai embora. Então, você vai cozinhando ele, ele não percebe, né? Vai esquentando a água até que uma hora o sapo está cozido ali dentro e ele está morto, né? Exatamente, foi exatamente o que me aconteceu. Só que tudo mudou quando eu fiquei grávida, porque até então eu trabalhava, mas como eu conseguia ter essa flexibilidade no meu trabalho, a gente conseguia viajar, a gente conseguia ter uma vida normal. Eu conciliava os dois, sabe? O relacionamento, o meu trabalho e minha vida como mãe também, porque ele permitia meu filho viajar com a gente, estar sempre lá no apartamento, né? Todo mundo junto. Então, até então era tudo normal, só que tudo mudou quando eu engravidei. Agora, antes até da sua gravidez, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele era uma pessoa colaborativa? Ele ajudava dentro de casa? Ele te ajudava? Porque você me contou que ele era querido, ele abria a porta, ele era educado. Mas como é que era ele dentro de casa? Ele era uma pessoa que ajudava também? Ele fazia as coisas? Se vocês tivessem que fazer uma refeição, ele te ajudaria? Ele te ajudava nas compras da casa? Como era o comportamento dele? Ele sempre teve funcionários, né? Tanto é quando eu cheguei lá, a funcionária estava há 9 anos com ele. E nessa parte ele sempre foi muito folgado, porque ele sempre esteve na posição de ter tudo na mão, né? E também não me permitia fazer mais nada. Às vezes eu queria, por exemplo, eu cozinhar, fazer alguma coisa, né? No final de semana, quando a funcionária não estava lá, e através de demonstrar preocupação, ele falava: não, eu peço alguma coisa para nós, ou então, não, a gente sai, para com isso. Porque, para mim, cozinhar, eu adoro, é uma terapia. Eu adoro estar ali cortando, fazendo, gosto muito de cozinhar. E ele não me deixava, demonstrando que era um tempo que eu iria perder da gente ficar junto assistindo alguma coisa, conversando, passeando. Tudo Ele bem, queria eu falava, atenção tudo só bem, para ele, é isso? só para ele.
E como é que era o seu relacionamento com as suas amigas? Ele se incomodava de você sair com as suas amigas? Ou ele queria que você ficasse o tempo todo só com ele? Como era isso? Ele se incomodava que você ficasse com a sua mãe? É, isso passou a acontecer sim, porque ele começou a falar que mulher que tem relacionamento não tinha que estar com amiga solteira, né? Aí eu comecei a falar para ele, o que importa é a minha postura, né? Eu posso sair com quem for. E outra, eu não ando com nenhuma mulher assim de nível baixo, sabe, para você tratar dessa forma. E algumas vezes eu conseguia encontrá-las, sair com elas, mas era bem pouco, porque era o tempo todo me ligando e aquilo, sabe, passou a sufocar um pouco. Mas eu ainda via como uma demonstração de muito amor, E me conta uma coisa, ele era ciumento? muito, muito. Quando tudo se agravou, chegou ao nível de ir para restaurante, o garçom chegar todo simpático, perguntar o que eu queria e eu ter que abaixar minha cabeça, não poder olhar, senão já virava briga. Ele fala: o que que foi? O que que você quer? Gostou dele? Quer sair com ele? Eu peço o telefone dele para você. E começava a me xingar. E ele se incomodava com a sua roupa também, com a roupa que você vestia? Ele começou... Como era isso, né? Porque o comportamento desses homens, eles também vão querendo, né, manipular a maneira como a mulher vai se vestir, como ela vai se comportar, com quem que ela vai falar, querem olhar o telefone, querem... Na verdade, é quase que, né, é o homem polvo, né? Quando você vê, você está toda dominada, né? Isso. Só que ele fazia de uma outra forma comigo, né? Geralmente alguns homens demonstram ciúmes pela roupa curta. Eu nunca fui o tipo de mulher, mesmo morando no litoral, eu nunca usei roupas curtas. Ele até falava que achava que eu me vestia bem elegante, gostava das minhas roupas, mas quando ele queria me machucar, por exemplo, ele falava: Nossa, você tá parecendo uma velha com essa roupa. Você tá gorda nessa roupa, essa roupa te engordou. Nossa, que Então maldade. era assim, não era. E eu tava me sentindo super bem, super bonita, até um ponto. Até que depois eu engordei uns 12 quilos, que eu tinha compulsão alimentar. Aí eu comia muito mesmo, engordei bastante. E aí sim, eu comecei a me sentir mal dentro de qualquer roupa. Até então, não. Até então, não. Eu me sentia bem. E você aí engravida, é isso, do seu segundo filho Isso. com ele Isso. e o comportamento dele também muda, porque acha que você está dividindo agora também o espaço com uma nova vida, com o bebê, é isso? Isso. Isso. Ele, de início, foi um choque para nós dois, na verdade. Não vou mentir, sabe? Tudo bem que faltou aí a proteção, né? Ambos são culpados, mas eu não queria ter tido um filho assim com menos de um ano de relacionamento. Eu queria ter aproveitado mais, conhecido mais, vivido mais coisas para realmente poder formar aquela família. Então, para mim também foi um choque, né? E passei a ter problemas na minha gravidez. Já tinha tido alguns problemas, né, em relação ao útero, essas coisas. E a minha gravidez foi de risco. Eu tive que fazer uso de medicação e repouso. Foi onde eu precisei deixar meu trabalho. Só que nisso eu falei: poxa, eu nunca fiquei na mão de homem no primeiro casamento, eu não quero ficar nesse segundo. Eu arrumei um emprego para trabalhar como vendedora de consórcio de casa. Ele não gostou. Não durou 3 meses meu trabalho, né? Ele não gostou. Ele colocava empecilho em tudo. E eu não podia passar nervoso, eu não podia ter aqueles transtornos todos. Eu acabei cedendo e deixando esse trabalho. Aí foi onde tudo piorou na minha vida. Foi onde eu estive 100% na mão dele. Porque até então eu tinha um apartamento alugado. Mesmo morando com ele, eu não deixei de pagar meu aluguel. Tá? Porque eu não queria me desvincular, não queria essa vida assim tão rápida, sabe? Foi um pouco assustador, assim, algo totalmente diferente de tudo que eu já vivi antes.
Então, eu mantinha esse apartamento e fazia minhas coisas, tinha minha vida, né? E quando eu estava grávida de 3 meses, no dia do meu aniversário, teve a primeira agressão. O que ele fez, Juliana? Nós saímos do litoral, fomos para São Paulo em um bar. Lá tinha 2 amigos dele, um casal, né, na verdade. E todo mundo, eles bebendo, né? Eu grávida, tava tomando meu suco, tava curtindo o ambiente, né? Daqui a pouco começaram a fazer uma piada lá com ele. Eu vi que tava todo mundo ri. Sabe quando as pessoas te olham e você sorri? Foi o que aconteceu. Eu sorri. A música tava alta, eu não sei o que falaram. Ele me pegou pelo braço, saiu me puxando. Nisso que ele saiu me puxando, eu olhando para ele, perguntando o que que foi, ele não falava. E ele sempre teve uma direção muito agressiva. Sempre dirigia que nem um louco, tomava muita multa, era algo absurdo. Até melhorou quando a gente passou a se relacionar, porque ele sempre, longe, sabe? Pensamento longe, eu falava ao radar. Consegui diminuir bastante as multas dele. E pedia para ele parar de dirigir que nem um louco, que eu morria de medo de um acidente de trânsito. E nesse dia, ele não me ouviu, não me ouviu. Ele desceu a serra, uma direção agressiva, cortando os carros em altíssima velocidade e me xingando, ameaçando me dar soco enquanto dirigia com a outra mão. E eu ali assustadíssima. E chegou na casa dele, ele foi fumar na sacada, fumava cigarro. E eu pensei, parou, né? Vou tomar um banho. Coloquei meu pijama, estava indo deitar. No que eu estava indo deitar, ele voltou, né, da sacada e começou a me xingar e falar que eu estava rindo dele também. Pelo que eu entendi, que ele explicou, parece que os amigos fizeram uma piada referente à masculinidade dele, né? E eu, como companheira, eu jamais iria rir por esse motivo, né? Até então a gente estava bem, eu tinha um homem maravilhoso do meu lado, eu não iria apoiar esse tipo de brincadeira. E estava tentando explicar isso para ele. Não foi o suficiente. Ele começou a me dar um monte de soco. Ele te bateu? Ele saiu me socando do quarto dele até o quarto em frente. Foi onde ele parou e voltou para a sacada para fumar. E você Nisso grávida? Eu consegui, grávida de 3 meses, no dia do meu aniversário. Foi onde eu consegui fugir pela porta da cozinha. No que eu entrei no elevador, eu me olhei assim, eu vi toda sangrando. Meu Deus, Juliana. Aí, nesse dia, eu fiquei no carro, disfarcei, fui até o meu irmão gêmeo, a casa do meu irmão gêmeo. Ele notou que eu não estava bem, pediu uma pizza pra gente, mas não perguntou muito, eu também não tive coragem de falar. Aí, ainda tinha esse apartamento, parece que eu tinha os depósitos desse apartamento, né? Então, ainda estava no prazo, como eles não iam me devolver, eu fiz um acordo com o dono do apartamento, estava lá. Eu peguei, jantei com meu irmão e entrei pro apartamento que ainda tinha, que eu já tinha devolvido. E o combinado era, fica os 3 meses até bater os depósitos, para não ter que te devolver, que ele não tinha como me devolver. E eu concordei, né? Falei, até eu ver o que eu vou fazer com as minhas coisas, deixa aí. Aí eu entrei nesse apartamento, fiquei, pensei, caramba, não tenho mais o apartamento, não tenho mais o depósito, não tenho mais trabalho, olha o que aconteceu com a minha vida. E eu grávida, esse cara me faz isso. Nesse dia, eu caí numa depressão, assim, absurda. E eu tinha pedido para minha mãe ficar com meu filho, né? Que eu curti o dia com meu filho, meu dia de aniversário, saí para almoçar com meu filho. Eu falei, quando for à noite, eu vou sair com meu namorado, mãe, né? Para comemorar. Aí eu já estava ali sozinha, sem meu filho também, que ele estava nesse dia dormindo com a minha mãe. Chorei muito. No dia seguinte, eu fui buscar meu filho, né, da casa da minha mãe, e passei a ouvir o carro do Ricardo vir até a porta da minha casa. Eu sabia que ele estava chegando porque ele, na época, tinha um carro a diesel e o barulho era diferente. Quando chegava o carro, eu apagava todas as luzes
desligava a televisão, fingia que não tinha ninguém em casa. E ali, às vezes, ele ficava por horas chamando, buzinando, gritando, e eu não atendia. Também não atendia no telefone. Meu filho também, eu tinha orientado para não atender, mas não tinha contado o que tinha acontecido. Até que um certo dia, eu saí para fazer compras com meu filho, né? Minha mãe me ajudou. Nesse dia, eu estava tentando conversar com o dono do apartamento para tentar alugar de volta, só que ele já disse que não tinha jeito. Eu saí para comprar alguma coisa para a gente comer. Já começando a ter dificuldade financeira e grávida, não conseguindo emprego, estava ali numa situação difícil. No que eu cheguei em casa, ele pegou meu filho, ele encontrou com a gente bem ali naquele momento, pegou meu filho e colocou no carro dele. Só que ele estava rindo, demonstrou que estava bem. Ele falou, deixa de ser boba, alguma coisa assim, só vai pegar ele agora na minha casa. Para de não querer falar comigo, mocinha, né? Aí colocou meu filho dentro do carro dele e saiu. No que ele saiu, eu fiquei nervosa. Eu falei, o que é isso, né? O que esse louco quer? Fui atrás. Aí no que eu fui atrás, né, ele falou, pronto, ó, tá entregue, só ia te devolver ele aqui. Pô, difícil falar com você. Começou ainda a reclamar. Falei, olha, eu não tenho mais assunto com você, o que você fez foi muito grave. Eu nunca vou esquecer desse presente de aniversário que você me deu, tá? E não importa o que você fale para mim. Mulher nenhuma merece apanhar, não tem justificativa, porque ele veio tentar se justificar. Aí ele chorou, né? Ele pediu desculpas, ele disse que não ia fazer mais isso, que ele me amava muito, que a gente ia ter nosso filho. Aí ele começou a demonstrar a felicidade da gravidez, me passar essa tranquilidade, né? Até então também eu estava muito aflita com essa gravidez, não consegui trabalhar, devolver no apartamento. Eu falei, poxa, olha que mudança na minha vida, né? E eu queria até, inclusive, se eu conseguisse levar adiante sem contar com a ajuda dele. Eu tentei arrumar emprego nesses dias que eu fiquei sem contato com ele, que eu falei, eu não vou querer contato, não vou querer pedir dinheiro, não vou querer nada desse homem, nada, nada. Aí, nesse pedido de perdão dele, no mesmo dia, ele não deixou nem eu dirigir meu carro, já deixou na garagem do prédio dele, falou, vamos pro meu, vamos lá pegar suas roupas, suas coisas, porque você é minha mulher, a gente é uma família, você não deveria ter feito o que você fez, você me deixou muito nervoso, mas eu não vou fazer mais isso, ainda tentando me culpar. E eu ali consciente de que eu não tinha culpa. Lógico. Né? E que mesmo se tivesse, ele errou feio. Aí tudo bem. Aceitei, né? Aceitei porque afinal a gente tinha vivido muita coisa boa, eu gostava dele. Sei que foi um erro, mas eu estava ali com a cabeça toda confusa naquele momento e esperançosa de que aquilo nunca mais fosse iria acontecer. Se repetir. Aí, um belo dia, a funcionária dele chegou para mim e falou assim, começou a contar, a ex-mulher dele apanhava muito, você vai ser a próxima, né? Aí eu, como assim? Ela falou, ele batia muito na ex-mulher dele. Nesses 9 anos que eu trabalho para eles, eu presenciei muita coisa e você vai ser a próxima. E com você ainda vai ser pior, porque ela ficava calada nas agressões. Você ainda sabe que ele está errado e tenta falar que ele está errado, então ele vai te bater muito. Ela falou isso para mim. Eu falei, nossa. Só que ele sempre falava em questão de traição, de bagunça, de um monte de coisa, e eu sempre pensei, né? Passei a pensar, falei, eu sou uma mulher que trai. Então, se eu nunca trair, não vai ter problema. Eu sou uma mulher totalmente família, né? Então, a gente não vai ter briga. Porque a própria funcionária deixou entender essas infidelidades deles, de ambos, né? Hoje eu até acredito que seja mentira, porque ele fantasiava muitas coisas na cabeça dele e brigava por aquilo. Então, eu acredito que essa primeira mulher dele tenha sido uma vítima sem culpa nenhuma, né? Eu a conheci, não tenho nada para falar sobre ela, hoje a gente não tem contato, mas não tenho o que falar sobre ela. Você, na verdade, você não queria acreditar, né, no que a pessoa que trabalhava já na casa há algum tempo estava lhe mostrando, né? É muito difícil, né, a gente encarar que a gente está vivendo com um agressor. Sim. Aí, durante a gravidez, não teve agressão física,
porém verbal, psicológica, direção agressiva, só aumentou. O que aconteceu comigo? Eu passei a ter crise de ansiedade. Eu já tinha medo de entrar no carro dele e ele fazer a direção agressiva. Eu já tinha medo dos gritos dele. Tudo era briga, tudo era muita confusão. Eu comecei a adoecer. Nesse meio período, minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer. E o Alzheimer da minha mãe foi muito agressivo, muito agressivo. Minha mãe, em 3 anos, ela definhou e faleceu. Foi muito rápido. Então, tudo isso acontecendo na minha vida, eu passei a me ver mais fraca, mais impossibilitada de conseguir sair daquilo. Mãe doente, não conseguia falar para ninguém o que eu estava passando. Não podia trabalhar porque eu estava ali grávida, sabe? Tudo acontecendo na minha vida, eu não via uma saída. E eu só fui cada vez mais adoecendo. E eu nunca tinha passado por uma crise de ansiedade, eu não sabia o que era isso. Então, no começo dessas crises, me dava uma reação de o corpo todo formigar, eu tinha esses formigamentos, o coração acelerava, eu sempre tive a pressão baixa, minha pressão subia muito, coração disparava e eu com o pensamento de que vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Era só isso que eu tinha comigo. E cada vez que isso acontecia era por grito dele ou por ele fazer racha na estrada, viajando, coisas assim, sem necessidade. E eu fui virando ali uma pessoa que ele manipulava, que ele conseguia fazer ter medo, um monte de coisa ruim acontecendo. Até que nessas crises eu só tinha essa reação de fazer assim, porque eu parecia que meu coração ia saltar, Ou seja, sabe, até pela boca. pânico até, né? Então a psiquiatra falou para mim depois que já estava evoluindo para crise de pânico. E cada vez que eu me abraçava assim, ele falava: "Ó lá, tá louca, tá ficando louca, você é uma demente. Você vai ficar uma demente igual a sua mãe." Cada vez que ele falava da minha mãe, nossa, aquilo acabava comigo, acabava comigo. Aí eu falava, quando não falava da minha mãe, quando só era algo que ele tinha gritado, eu ainda falava para ele: "Por favor, eu tô em crise, me ajuda a se acalmar, me dá um abraço, vamos ficar bem, tá tudo bem." Ele: "Sai daqui." Aí ele me empurrava e falava: "Você é louca, vai dormir." Aí foi onde só foi piorando minha situação psicológica, sabe? Até que meu filho nasceu. Meu filho nasceu, eu tive uma complicação pós-parto. Deu uma infecção na minha cesariana. Essa infecção virou uma sepse, né? Sepse pode levar à morte. Sim, Eu passei sério. 14 dias internada, sofrendo dores absurdas, porque tinha que drenar os meus pontos da cesariana, enchia copos e copos de seroma. Tá? Não paravam de me drenar, cada vez que me drenavam, eu me contorcia, gritava, foi horrível tudo que eu vivi. Aí, nesses 14 dias, ele o tempo todo que ia no hospital só gritando: "A empresa está abandonada." O que vai fazer com a empresa? A empresa está lá, largada. Você tinha que engravidar, você tinha que ter tido filho. Aí agora, você tinha que estar quase morrendo, porque a pediatra que veio visitar no quarto, a primeira coisa que ele perguntou: quanto tempo ela tem que ficar em casa, que ela não pode sair com essa criança? Né? Aí a pediatra falou: ela tem que ficar em casa 3 meses. O que a pediatra saiu, olha lá, você arruinou minha empresa. Você vem, coloca tudo no lugar, depois ajuda a destruir. E cada vez que ele me maltratava, eu não tinha força, sabe? Eu sempre me vi uma mulher forte. Aí dentro dessa relação, nesse momento, eu fiquei uma mulher fraca, uma mulher que ele fazia o que queria ali de mim. É muito machucada, né? Porque ele agia de forma muito perversa, Juliana, né? Então isso é muito duro o que ele estava fazendo com você. Você acabou de ter um filho, não é? E ele é um narcisista, porque não existe outra pessoa no mundo. Pelo que você está contando, só existe ele. Não existe mais ninguém, nem o filho é importante para ele, né? Sim, eu digo mais, narcisista psicopata, porque as crueldades que ele usou comigo, eu jamais imaginei que existisse.
Por exemplo, meu filho nasceu, eu passei os 14 dias internada lá, meus braços estavam pretos, já não tinha mais onde furar para me passar medicação, né? E um dia antes de receber alta, eu sabia que eu ia ter alta no dia seguinte. Veio um grupo de enfermeiras no meu quarto e falou assim: Juliana, você nasceu de novo. O hospital estava em alerta com você. Nós pensávamos que você ia morrer, porque eu cheguei tendo taquicardia, coração 170 em repouso, 180, 190 em repouso. Depois, eu comecei a ter bradicardia. Meu coração batia 30, 32, e o normal é de 60 a 100, né? Eu sei que tudo isso é reação mesmo do organismo, só que a infecção estava descendo. Eu fazia ultrassom para ver onde estava a infecção 3 vezes ao dia. Então, o hospital ficou realmente muito preocupado com o meu caso. E assim, um dia antes de sair, elas vieram, me deram essa notícia, eu fiquei bem, só que ficaram alguns traumas. Meu coração, como eu estava tendo esse bradicardia, e o normal era de 60 a 100, eu passei a monitorar o tempo todo nesse relógio que eu ainda uso, só que hoje eu não monitoro mais, hoje eu tenho vida tranquila. Mas antes era de 2 em 2 minutos. Ai, como é que tá meu coração? Eu ficava preocupada de ter uma parada, um taquicardia, alguma coisa. É a sua ansiedade, né, minha querida? Sim, sim, sim. E cada vez que eu tinha crise de ansiedade, aqui o meu colo ficava cheio de manchas vermelhas. Eu comecei a ter reação nervosa dessas crises de ansiedade. E ele adorando, ele, olha lá, tá louca, surtou, você é demente, Mas você vai acabar que nem a sua mãe. que homem ruim, que homem perverso. Mas aí você volta para casa dele, não? Não. Ele me tirou do hospital. As enfermeiras até falaram: Juliana, se você ficasse mais um dia aqui, a gente ia ter que começar a furar ou no seu pé ou na sua cabeça para achar veia, porque você já não tinha mais veia, os braços tudo estourados, né? E ele me pegou desse jeito no hospital. E no que ele me colocou no carro, eu falei: olha, tô sentindo muito, você dirige devagar. Não. Ele dirigiu em alta velocidade, ele passava em buracos. Cada vez que ele passava em buracos, eu me segurava e gritava de dor. E ele estava nem aí, nem aí. Aí, no que chegou na nossa cidade, ele falou assim: bom, vamos lá na empresa, que hoje é dia 20, é dia de você pagar o vale dos funcionários. Aí eu falei: olha, Ricardo, eu não tenho condição. Me doeu ao sair do hospital e ver a luz do dia, que eu estava 14 dias presa dentro de um quarto. Tudo que eu mais quero nesse momento é chegar em casa, tirar essa roupa do hospital, tomar um banho, comer uma comida e ver meu filho, que eu já estava alguns dias sem ver meu filho. Minha irmã cuidou do meu filho para mim. Sou muito grata a ela por isso. Esteve em boas mãos. E ele falou: não, você não vai ferrar mais com a minha empresa. Deixa lá o nosso filho ainda com a sua irmã algumas horas, você vai trabalhar sim, que agora eu tenho você e essa criança para manter, né? Só que eu nunca tive, diferente do que muitas mídias vêm falando aí, que ele era um homem rico, não, ele tinha muitas dívidas, eu nunca tive uma vida de luxo do lado dele. Esse período que eu trabalhava com ele me dava, assim, para os meus gastos pessoais, R$ 500. Não era, assim, nenhum, nossa, né, dinheiro. Era pouco, perto do que eu fazia. Eu tinha horário para entrar e não tinha, muitas vezes, hora para sair. Sim. E ele me fez ir para a empresa. Eu fiz o pagamento dos funcionários, chorando, os caras me olhando assim, com, sabe? Eu vi que eles me olhavam com dó, né? E eu ainda, um deles que estava lá mais tempo falou: Juliana, a gente ia entender, não precisava você estar aqui hoje. Eu chorei, falei: olha, eu sei, ele que me obrigou a vir. Então, assim, era muito nítido para as pessoas os maus tratos que eu vivia com ele, sabe? Todo mundo percebia. Aí, no que eu terminei de fazer o pagamento, ele me puxou assim e falou: vamos, vai, Dondoca, vamos embora, Dondoca. Aí, no que ele estava me levando embora, ele tentou começar a justificar o que ele estava fazendo. E eu falei: olha, eles esperariam até amanhã. Eu só queria um dia para descansar, sair daquele ambiente, tirar aquela roupa de hospital, sabe? Parar de viver aquilo. E ele, muito bravo,
começou a querer insinuar que ia me dar soco, porque ele sabe aquelas pessoas que se descontrola, ele parecia se descontrolava, dirigia assim que nem um louco e É, começava uma pessoa a insinuar que ia me socar. siderada. Era um siderado, né? Por tudo que você está Sim. contando, uma pessoa muito desequilibrada. Aí eu assustada ali naquela situação, eu me calava. E eu nunca gostei de me sentir nessa posição, sabe? Aquilo me adoecia muito, porque eu sou da seguinte opinião: se você está certo em algo, você não pode baixar a cabeça para aquela pessoa, senão ela vai montar. Só que até isso eu passei a ter medo de mostrar para ele o porquê que eu estava certa. Então eu me calava, eu ficava calada ali, vivendo aquilo. Aí o que ele fez nesse dia? No bairro da minha irmã, chegando no bairro da minha irmã, onde a gente ia buscar meu filho, ele parou o carro e falou: desce. Desce que você nem para minha casa você vai, porque era o tempo todo assim, depois que eu entreguei o apartamento. Você está na minha casa. A casa é minha, sua pobre. Eu te peguei na favela. Que eu morei num Nossa. bairro normal e ele morava num bairro de alto padrão lá na cidade, né? Então passou a acontecer isso. E ele me deixou no meio da rua, sem a minha bolsa, meus documentos, nada. E eu estava ainda fraca do hospital. Emagreci bastante, né? Tava muito fraca. E eu tive que ir andando até a casa da minha irmã. Ele me jogou para fora do carro e acelerou, foi embora. E eu na rua assim, sem entender. Nisso que ele foi embora, eu fui andando, cheguei na casa da minha irmã. Falei, a gente só teve uma discussão. Eu tive medo de falar para Contar. ela, ter denúncia, polícia, essas coisas, sabe? Aí minha irmã falou: ah, fica aí uns dias, a gente continua cuidando do pequeno aqui, fica aí. Aí eu fiquei dormindo no sofá na casa da minha irmã durante 3 dias. Passou esse terceiro dia e vivendo com as roupas da minha irmã, porque nem minhas roupas eu tinha, nem documento, nada. E passou 3 dias, ele foi na casa da minha irmã, receberam ele. Lá ele passou para eles de que tinha sido um desentendimento de casal e que eu era muito difícil, porque eu sempre fui uma mulher assim de personalidade, sabe? Minha mãe inclusive falava: "Eu admiro sua personalidade, filha", porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito calada e passou por muita humilhação, minha mãe, entendeu? Então assim, eu sempre fui uma mulher autêntica de ter a minha personalidade. E ali do lado dele, nem isso eu tinha mais, eu perdi a minha identidade. Então só para a gente fazer aqui um apanhado. Você teve seu filho, você ficou 14 dias internada no hospital, quase veio ao óbito por uma sepse. Ou seja, ele te busca no hospital, te leva para a empresa dele para resolver os problemas da empresa dele. Aí ele não te leva para casa, onde você deveria ir com seu filho. Imagina, 14 dias Concordo. de um pós-parto é tudo muito recente. Ele te larga no meio da rua, você tem que dormir no sofá da casa da sua irmã. A sua irmã cuidando do seu filho, um bebezinho recém-nascido. E ele diz que você é uma pessoa muito difícil. É, sim, ele falou isso. Aí minha família não quis se meter, né? Eu comecei a ver ali que as coisas eram bem difíceis mesmo, que a tendência era piorar. Aceitei voltar para casa dele. Só que desse momento, a partir desse momento eu aceitei voltar para casa dele, mas pensando assim, eu tenho que sair daqui, né? Hoje eu estou totalmente na mão dele. E eu não posso mudar a vida da minha família, eu não posso levar um problema meu para eles. Porque enquanto estava tudo bem, viajando, curtindo, namorando, aproveitando, eles não participaram disso. Agora eu não tenho que ser um problema para minha família. Eu coloquei isso na minha cabeça, sabe? Eu não quis compartilhar com ninguém toda a violência que acontecia. Eles não sabiam nem da metade. Aí eu voltei para casa dele, só que eu passei a ter uma depressão muito forte, muito, 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 muito forte. Porque eu sei que se eu tivesse a minha mãe bem, eu pediria socorro, sabe? E a minha mãe era o grande amor da minha vida.
A gente se amava demais. E eu queria ter tido ela. Aí voltei para casa dele, passei a ter essa depressão. Sem brincadeira, Carla, eu enxergava a vida preto e branco. Oh, minha O querida. apartamento dele belíssimo, aquela vista linda para a praia. Eu era muito infeliz ali dentro, não tinha beleza para mim. E eu olhava para a praia, eu via a praia preto e branco. Às vezes eu até chacoalhava assim, falava, nossa, eu tô pirando. Eu achava que eu estava enlouquecendo. Eu falava, eu estou pirando. Aí teve um dia que eu tive esse relance da praia preto e branco, eu falei para ele, olha, eu preciso ir no médico. Eu não tô bem, eu preciso fazer uso de medicação. E eu sempre fui contra a medicação, porque eu falava assim, eu nunca precisei disso. O que eu vou virar uma pessoa dependente de remédio para poder viver? Eu achava aquilo um absurdo. E ele adorou. No que eu falei que eu precisava dessa ajuda, ele adorou. Ele começou a tirar sarro, dar risada e falar: ai, que legal, percebeu que você tá louca. Eu vou mandar fazer uma camisa de força rosa para você. Que homem Tá? ruim. Meu Deus. Você vai ficar muito linda numa camisa de força rosa. E eu vou mandar fazer um quartinho também, quando você tiver seus surtos, um quartinho almofadado, para você não se machucar quando você for bater na parede. Tirando sarro, rindo, rindo, rindo. E eu ali, sabe, numa tristeza assim absurda. Aí ele me levou na psiquiatra dele. Essa psiquiatra me receitou um remédio. Eu falei para ela assim: olha, doutora, passo por isso, isso e isso. Fui muito resistente a tomar medicação, mas eu gostaria que você me ajudasse com um remédio que não fizesse ficar dependente para o resto da vida, porque eu penso em sair disso tudo que eu vivo. Eu espero que seja algo temporário. E eu sou muito alérgica, né? Eu sempre tive efeito colateral de medicações. Eu falei, eu não gostaria que me desse um remédio que me causasse tantos efeitos colaterais, porque eu também não gostaria de ficar passando mal. Ela falou, Juliana, tem um remédio novo no mercado, que é uma fórmula moderna, um remédio muito bom, porém ele é de um custo mais alto. E o Ricardo, na hora, falou, não, eu pago, não tem problema, né? Aí, no que ele saiu, eu consegui ter uma conversa em particular com ela. Ela ficou assustada. Ela falou, Juliana, eu como profissional, eu posso denunciar ele. Eu vou fazer isso. Aí eu falei, doutora, ele vai me matar se você fizer isso, né? Porque vai que ele não seja preso logo de cara, né? Por agressão, por tortura psicológica, por tudo isso. Eu fiquei com medo, eu falei, não faz isso. Aí ela, mulher, se sensibilizou com a minha história e falou, então, Juliana, eu não vou te complicar dessa forma, eu entendo, só que eu vou te tratar para que você se cure dessa dependência emocional, dessa depressão severa que você está, e que você consiga recomeçar a sua vida. Aí eu me aliviei e falei, poxa, doutora, é só o que eu quero. Foi o É seu tudo que eu primeiro quero. anjo, é isso, Juliana? Foi meu primeiro anjo. Aí eu falei, doutora, é tudo que eu quero. Ela falou, então tá bom. Aí ela me receitou um antidepressivo para minha depressão e me receitou um ansiolítico para as minhas crises de ansiedade, né? Aí eu fui comprar essas medicações. No que eu vi lá, um remédio tarja preta, um ansiolítico, eu liguei para minha irmã. Falei, Dani, olha, esse remédio que ela me passou é tarja preta, olha que, nossa, olha isso. E minha irmã é enfermeira. Ela falou, não, fica tranquila, esse remédio é muito bom, é muito utilizado, fique em paz, vai ser bom. Não sei o porquê disso tudo, a gente não conversa tanto, mas independente do que você esteja passando, confie na sua médica, né? Sim. Essa minha irmã, ela sempre foi muito reservada, ela nunca gostou de demonstrar que queria invadir minha privacidade, saber da minha vida. É dela, ela é muito reservada. E ela falou isso, eu falei, bom, minha irmã sabe do que está falando, né? Conhece muito de medicamento, vou tomar. Aí eu passei a tomar o antidepressivo de dia, e esse ansiolítico eu só tomava quando eu tinha crise de ansiedade, mas eu via que ele me dava muito sono, me acalmava. Parecia que eu tinha tomado uma pancada e desmaiava, de tanto sono que me dava, e era a dosagem mais fraca, né? E o que aconteceu? Um belo dia, eu passei a
tomar com mais frequência esse ansiolítico, porque eu tinha muito efeito colateral com esse antidepressivo. Liguei para a psiquiatra, ela falou, Juliana, deixa de tomar durante o dia, toma à noite, toma um remédio para enjoo e toma um ansiolítico, que vai te ajudar a dormir pesado e você não vai sofrer com esses efeitos colaterais, que é só no começo. Ela falou, depois passa, depois o organismo acostuma e você passa a não ter tanto efeito colateral, né, em questão do enjoo e tontura. Aí foi o que eu fiz. Mas até então, Carla, mesmo com todos os defeitos dentro de casa, ele sempre deixava claro para mim que, eu fiquei nervoso, a gente brigou, mas foi por questões de problemas pessoais. Ele sempre culpava problemas pessoais dele. E eu ali o tempo todo, tentando ajudar ele nas questões pessoais, que eu pensava, a hora que tudo se resolver, eu vou ter um marido bom, porque ele era um cara muito legal no começo, ele não é assim, ele só está assim por causa desses problemas dele. Então eu sempre ajudando ele para ver se tudo melhorava. Com o sonho de ter família, porque como eu expliquei, não tive pai e mãe. Então meu sonho sempre foi casar e ter família. Sempre achei isso lindo. Por isso da minha vontade até de cozinhar. Que eu falava, eu quero cozinhar para minha família, quero botar uma mesa bonita para minha família, quero cuidar deles. Então, isso sempre foi um sonho meu, que hoje eu vejo o quanto isso é uma besteira, sabe? A gente insistir num casamento ruim para tentar ter essa família. Essa família tem que acontecer de forma natural, tem que ser bom, você tem que se dar bem com seu marido, você não precisa lutar para ter isso tem que acontecer. Se não Exatamente. acontece naturalmente, você não tem que insistir. E eu insistia. Exatamente, Juliana. Você tem toda a razão, mas é que você teve que passar, talvez, por todo esse sofrimento para entender o que estava acontecendo e para ter essa maturidade, essa dimensão, porque também foi um processo. Você acabou de dizer Sim, aqui para mim, ele é bom, ele só está ruim. Aí, minha querida, eu vou dizer, por tudo que você está me contando, ele é ruim, ele esteve bom em alguns momentos. Mas essa questão dessa índole dele, né, e uma pessoa narcisista, independente se ele é psicopata ou não, né, mas se ele tem características de uma pessoa muito narcisista, ele só pensa nele, né, tudo para ele. São as necessidades dele, é a vontade dele, é o desejo dele, porque você ainda não chegou na parte, né, acho que talvez ainda mais doída desse relacionamento, que é quando ele começou a te estuprar também, não é isso? Porque aí é ele, de fato é ele, né? Você é a objetificação. Você não é uma mulher, você está ali para preencher as necessidades da vida dele. Então, você é um objeto para pagar a conta que ele precisa, para ajudá-lo, porque nitidamente ele é um desastre administrativo, ele tem uma empresa, mas não sabe gerir. Aí, entende? Aí você engravida, mas não estava no plano dele, né? Porque o plano dele, ele queria ter uma mulher bonita para passear, né? Para desfilar, e que, de preferência, não abrisse a boca, que não reclamasse, né? Se ele dirigir bem ou mal, se ele está fazendo alguma coisa que você não gosta. Ou seja, ele queria um objeto, sabe aquela coisa da mulher bonita, uma boneca, né? É isso. sim. Para estar ali somente para responder às necessidades e aos desejos desse homem. Só que não é uma boneca, você é uma mulher. É um ser humano cheia de desejos, né? cheia de planos, cheia de vontades, né? E que tudo isso é muito natural. E que bom que você tem tudo isso, que você não é uma boneca. Porque, infelizmente, muitas mulheres passam anos e anos e anos e anos sendo torturadas, né? Sim. Eu sei que eu sei que tudo que você passou foi muito difícil, mas você conseguiu, dentro de todo o horror, achar uma maneira de sair disso. E você, no fundo, você sabia do que você estava vivendo. É que quando a gente está naquele momento tão desesperador, a gente não consegue ver luz no fundo do túnel. Você fala, como é que eu saio daqui? Né? Você anda e você não vê saída. Você fala, meu Deus, onde é que isso aqui vai dar, né? Tem o medo, é o que você falou, ele pode vir me matar.
Você está falando de você tem um filho, um bebezinho pequeno, tem o seu outro filho, sua mãe doente. Entende? São muitas coisas até você organizar isso tudo na sua cabeça. É muito difícil. E aquele homem polvo, né? Que ele foi com todos os tentáculos e ele, de repente, estava dominando toda a sua vida. Ele estava dominando a sua vontade. Quer dizer, na verdade, você não tinha mais vontade, né? Você tinha que fazer o que ele queria que você fizesse. Mas aí, o que acontece, Juliana? Ele começa a te violentar, é isso? Então, Carla, como eu estava falando, mesmo com toda a relação ruim que a gente tinha e eu tentando salvar o tempo todo esse casamento, eu nunca deixei faltar a parte da relação sexual, sabe? Eu sempre batalhei em todas as questões para ter o meu casamento, para ter a minha família. Então, quando isso iniciou, ele não tinha motivos de fazer isso comigo. Foi quando eu troquei a medicação que eu tomava de manhã, passei a tomar à noite e comecei a dormir pesado, dopada, totalmente dopada de medicações. E ele me acordava me puxando pela cama, ele era bruto comigo. Eu lembro de relances assim, tem algumas filmagens que eu entreguei para a delegacia, é possível ver que ele me puxava com tudo. Tem uma das imagens que eu me mexo um pouco na cama durante meu sono. Nisso que eu me mexo, ele vem para cima de mim, me puxando com força. Aí eu acordo. Na mesma hora, eu pego e volto a dormir. Aí ele me puxa de novo, eu acordo novamente. E era assim, abobada, sabe? Eu não tinha condição de ter Mas que luta corporal. mulher astuta, você teve a inteligência de gravar isso, é isso? Não, ele colocou câmeras na casa, todinha. Ah, então tinha câmeras, você conseguiu pegar essas imagens e ele filmava o quarto? A casa toda. Então, mas dentro Ele do seu tinha câmera na casa quarto, toda. na sua privacidade, tudo que acontecia ali dentro estava filmado? Sim, só não tinha câmera nos banheiros. No resto tinha na sala, nos 3 quartos, na sacada, na lavanderia, no quartinho de funcionária, na cozinha, em tudo. Tudo, Ele tudo, te, tudo. ele te filmava o quarto da funcionária? Mas só era usado para as bagunças mesmo. Ela se arrumava no banheiro dela. Eu sei, mas é que é a privacidade dela, né? Você filmar a Não, mas pessoa. era um quartinho de bagunça. Ah, Virou um tá. quartinho de Um bagunça. quarto de bagunça, não onde ela. Porque senão a Aqui, perversão dele também já está indo longe, né? não, aqui Fala. pela disposição da casa, ela seria o quarto de funcionários, Entendi, entendeu? mas só ele filmar o quarto onde vocês, né, habitavam ali, vocês dividiam aquele quarto, né? Ele está filmando ali a sua privacidade. Você tinha conhecimento dessas câmeras, você sabia? Tinha o aplicativo no meu celular, inclusive. Foi o que me ajudou a salvar essas filmagens. E Porque acontecia e eu tinha consciência do que acontecia. Conforme acontecia, eu ia lá no outro dia ver tudo que tinha se passado. E eu via que muitas vezes assim, até meu braço se debatia assim na cama, eu estava mole, estava sem condição ali de correr, de ter uma luta corporal, qualquer coisa que fosse. Só que, além desses estupros, já dessa forma violenta, ele passou a usar de mais violência ainda, tá? Ele passou a fazer sexo anal sem lubrificação, tá? meu E tinha Deus. momentos que eu gritava e ele colocava o travesseiro no meu rosto, tá? E ele me machucou muito, 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 que hoje é caso cirúrgico, inclusive, de tanto que ele me machucou Ah, nessa região. Juliana, que tristeza, minha querida. Eu lamento você ter passado tudo isso com esse. É um monstro. Esse homem é um monstro. É muito Sim, triste essa história. Mas sim, olha, que bom que você teve força para denunciá-lo. Você pegar esse material, você ter a inteligência de colher essas imagens e levar na delegacia, porque é criminoso isso que ele fez com você. É sim. muito triste. E como foi? E a delegacia te acolheu? Como foi ali?
Então, infelizmente esses estupros ainda se repetiram por um período, sabe? Enquanto eu ainda estava no tratamento, a medicação demorou um período para começar a fazer efeito, o que é normal, né? Mas até então eu sofri bastante, acordava com o lençol sangrando, sujo, enfim, coisas assim absurdas, tá? Meu Foi onde eu Deus. comecei a pegar nojo. Nojo, nojo, nojo. Comecei a pensar, não tenho nem mais que ter relação quando estiver tudo bem. Eu já não tinha mais desejo, eu já não tinha mais nem amor próprio. Ele me chamava tanto de lixo que eu passei a me sentir um lixo naquele período, sabe? Porque eu não tinha condição de falar com ninguém, eu não tinha condição de sair dali. Eu fiquei totalmente entregue, entregue. Muitas vezes até pensando, logo ele vai me matar mesmo, né? Eu estava entregue àquela doença naquele momento. E Carla, quando eu comecei a me curar, comecei a enxergar a gravidade de tudo, porque hoje eu vejo o quanto foi arriscado eu estar debaixo do mesmo teto que aquele homem. As ameaças de me dar facada era muito grande. Ele não podia ter arma, mas era o tempo todo falando que ia me dar facada, que ia me esfaquear. E hoje eu vejo que, graças a Deus, eu não fui mais uma vítima de feminicídio. Eu poderia ter sido. Hoje eu poderia estar mais aqui, meus filhos, sabe Deus com quem, né? Então, graças a Deus, no momento que eu me curei, minha mãe já estava bem doente, tendo sangramentos e vivendo numa casa de repouso, porque a família toda tentou cuidar dela, só que minha mãe virou uma criança. Ela fugia, ela usava fralda. Então eu e meus irmãos, a gente chegou num acordo de que ela tinha que ir para uma clínica onde ela ia ter enfermeiros ali 24 horas cuidando dela, né? E isso foi muito triste para mim também, porque eu sei que se eu tivesse a condição, tivesse um lar saudável, minha casa, eu iria ter cuidado da minha mãe até o fim, sabe? Então aquilo também durante um período me deixou muito triste. E foi onde eu me sentia incapaz. Eu falava, eu não consigo me cuidar, eu não consigo cuidar dos meus filhos, eu não consigo cuidar da minha mãe no final da vida dela. E foi muito ruim. Aí, através de psiquiatra, as medicações, terapia com psicólogo, eu tive acompanhamento com psicólogo maravilhoso, maravilhoso. Hoje eu vejo a importância da terapia, é algo muito Sim, importante fazer muito. terapia. E ele até era online, era período de pandemia. Até às vezes passava do meu horário, né? E eu via que ele ficava ali, o quanto eu quisesse falar, ele era todo ouvidos e conversava comigo, me fazia enxergar aquele problema de uma outra maneira. Foi onde eu comecei a ganhar força, através das medicações e essa terapia. E eu passei a levar minha mãe nas consultas fora, né? Que eu tinha que buscar lá na casa de repouso. Eu fiquei 9 meses sem ver a minha mãe por causa da pandemia, do Covid, não podia ter as visitas. Antigamente, todo dia podia visitar, logo que ela foi para casa. E logo em seguida veio o Covid. Nossa, como eu sofri sem ver minha mãe. Aí, quando pôde voltar a visitar, não, voltar a visitar não, minto. Minha mãe começou a ficar bem doente. As enfermeiras me ligavam. Falava, Juliana, sua mãe precisa ir para o pronto-socorro, né? Só o atendimento do médico aqui não está sendo suficiente. Eu ligava para os meus irmãos e falava, ninguém vai, eu vou. Aí eu combinava com a funcionária, que já não era mais a mesma, era uma outra funcionária, que é uma pessoa maravilhosa, gosto muito dela. Ela me ajudou muito nesse período. Eu deixava meu filho, que ainda era um bebê, aos cuidados dessa funcionária. Meu filho mais velho ficava de olho nele para mim também. E eu passava o dia correndo com a minha mãe para o hospital. Foi onde os médicos começaram a me avisar, Juliana, sua mãe tem câncer, né? Ela tem algum tumor porque ela está tendo esses sangramentos e é devido a algum tumor. Só que onde, né? Aí eu peguei e falei, não, vamos identificar. Comecei a levar minha mãe para fazer um monte de exame, tudo no particular, porque minha mãe não tinha plano de saúde. Para correr com isso, né? Eu pagava os exames dela. E eles me falavam, Juliana, não adianta. Mesmo que a gente venha descobrir onde é o tumor da sua mãe, vai ser tratamento paliativo, porque ela já não tem mais condição física para fazer uma quimioterapia ou uma cirurgia para remoção desse tumor.
Aí foi uma fase muito difícil na minha vida, porque minha mãe já não lembrava mais de mim. Esse Sim. período que ela ficou internada sem poder ter visitas, ela acabou esquecendo de vez quem eu era. E meus irmãos até brincavam que eu sempre fui a filhinha favorita da mamãe, que a gente tinha um amor muito grande uma pela outra. E o meu filho, também o mais velho, ela tinha loucura no meu filho. Então eles brincavam que era a filhinha e o netinho favorito. E ela esqueceu da gente. E eu lembro que cada vez que eu chegava, ela falava: "Quem é essa moça linda?" Aí todo mundo: "Ju, é a sua filha." Ah, então eu perdi a minha mãe em vida. Eu costumo falar isso, eu perdi ela em vida. Aí logo em seguida veio o falecimento dela. Ela faleceu no dia 11 de agosto. Foi o dia mais horrível da minha vida. Eu nunca tinha perdido alguém tão próximo. E eu nunca tinha tomado esses ansiolíticos para ficar acordada. Eu tomava eles para dormir, né? Tomava eles para dormir. E eu tomei nesse dia, eu fui a primeira pessoa a receber a notícia do falecimento da minha mãe. As enfermeiras não estavam conseguindo falar com ninguém da minha família. Falaram comigo e disseram: "Juliana, infelizmente a dona Cleide veio a óbito." No que eu recebi essa notícia, eu saí correndo pela casa. Peguei o meu filho mais velho, que era o neto que ela tanto amava, abraçava ele forte e chorava, chorava, chorava. Nisso, o Ricardo veio até mim, me abraçou e falou: "Sinto muito, mas ela vai descansar." Eu falei: "Verdade. Agora ela vai descansar, porque ela estava sofrendo demais." Sim. Ela já não tinha, por causa do Alzheimer, ela já não conseguia nem mais ter a deglutição, Sim. né? Era tudo líquido. E ele falou isso para mim. No que o remédio me fez calmar, eu peguei e falei para ele, as enfermeiras não paravam de ligar, que ele precisava do documento original dela para fazer a liberação do corpo. Eu falei para ele: eu vou ter que ir até lá, eu tô mais calma, eu vou até lá. Aí ele: "Não, você não vai sair daqui." Pegou a chave do meu carro e escondeu. Aí eu falei: "Ricardo, é a minha mãe. Eu sofri, eu gritei, eu chorei, só que agora eu tenho que ser racional. Precisa fazer a liberação do corpo da minha mãe, tem todo um trâmite lá, tem que ser feito. Agora eu tenho que ser racional. Minha mãe precisa de mim, né?" Aí ele: "Não, vai os homens." Eu: "Ricardo, ninguém tá atendendo. Eu vou lá." Aí ele começou a me xingar. Xingou de vagabunda, disse que eu não ia a lugar nenhum e que não ia dar a chave do meu carro. Só que, para minha sorte, nesse mesmo dia eu tinha pego a chave reserva do meu carro, né? Consegui sair fugida pela cozinha. Aí no que eu saí, ele viu que eu já não estava mais lá no apartamento, tentando me ligar, eu desligando, não atendi ele. Ele veio até mim, onde fazia toda a preparação do corpo, né? No IML. Nisso ele veio, minha irmã já tinha chegado lá também, minha tia. Aí ele veio até nós como se nada tivesse acontecido, né? Lá ele me abraçou na frente de todos, demonstrando que estava tudo bem. Aí minha irmã chegou e falou assim: "Ju, o dia de pagar a casa de repouso da minha mãe era dia 10. Minha mãe faleceu dia 11. Então estava todo mundo descapitalizado, né?" Aí minha irmã pegou e falou: "Ju, nossa, olha, é tanto para fazer o velório da mãe pela prefeitura e é tanto para fazer aqui pelo IML, que tinha um local que fazia cerimônia, mais bonitinho, tudo, né, bem ajeitado." Aí ele falou assim: "Não, não se preocupem, eu ajudo, eu pago." Aí o que a gente fez entre os irmãos? Juntou metade do valor e a outra metade ele deu. A gente conseguiu fazer isso lá na hora. Aí eu pensei, falei: "É louco, mas tô até preocupado que a despedida da minha mãe seja uma despedida decente, bonita, né?" Só que eu tava com muita raiva dele ali também. Aí ele foi embora, eu fui embora. Minha irmã, que é enfermeira, ela fez um reconhecimento do corpo da minha mãe. Graças a Deus, porque mesmo com remédio eu não tinha condição de ver a minha mãe naquele estado. Foi um infarte, né, que ela teve, um infarte fulminante. E no que nós fomos embora, eu dormi, consegui dormir. Acordei no outro dia, que era o velório da minha mãe.
Aí, nesse velório da minha mãe, eu tomei outro remédio. Aí tava desnorteada, né? 2 dias seguidos tomando um monte de ansiolítico, eu já tava tonta ali. Só que eu consegui sentar do lado da minha mãe, fiz minhas orações, fiquei o tempo todo sentadinha do lado dela, fiz as orações, conversando, até conversando ali mesmo, agradecendo pela mãe maravilhosa, que mesmo diante de toda a dificuldade, ela conseguiu ser. Foi uma mulher que, sem a ajuda do meu pai, ela conseguiu nos manter fazendo faxina, lavando muito banheiro dos outros, sabe? Passando muita roupa. Eu lembro de, muitas vezes, no verão, chegar e ver minha mãe derretendo ali naquele quartinho quente, passando roupa ali, mas toda feliz, para ganhar coisa de 30, 40 reais na época, tá? E naquele momento de despedida da minha mãe, eu cheguei a pensar em trancar, eu tô fazendo minha segunda faculdade, cheguei a pensar em trancar minha faculdade, porque eu falei, eu não vou ter cabeça. Olha, tanta coisa acontecendo, né? E é um curso muito difícil, eu faço direito, você tem que estudar, você tem que ler bastante. Sim, muito. E eu falei, eu vou trancar, não tenho cabeça. Mas aí foi onde eu lembrei de toda a minha vida, falei, não. Minha mãe morreu no dia 11 de agosto, dia do advogado. Falei, eu não vou trancar meu curso. Eu vou dar esse orgulho para ela. Eu vou continuar. Aí foi onde eu continuei estudando, né? Eu até queria ter feito o concurso da Polícia Federal. Admiro muito o trabalho da Polícia Federal e sempre foi um sonho fazer esse concurso. Ele não deixou. Ele não deixou eu Ai, que fazer. homem horrível. Que ele falava, você é louca, você não vai ter arma. Numa briga nossa, você me dá um tiro. Ele falava isso. Ah, Você não tem você que é estrutura. louca, é. Você não tem estrutura psicológica. Aí minha mãe faleceu, eu desisti de trancar meu curso, falei, eu vou dar esse orgulho para ela, lá de onde ela estiver, ela vai ter esse orgulho. E só que eu voltei para casa, nesse mesmo dia que eu enterrei minha mãe, eu acordei na madrugada, que eu deixei meu filho pequeno com a funcionária, ela falou, Ju, dorme o quanto você precisa dormir. Eu já estava zonza, sabe, de tanta medicação. Dorme o quanto você precisa dormir, eu cuido do pequeno. E eu fico até depois do meu horário. Fique em paz. Ela me passou essa tranquilidade. Eu dormi, desmaiei. Eu acordei, já era madrugada. No que eu acordo, ele estava assistindo filme pornográfico. Ele veio tentar ter relação comigo. Só que, como eu já tinha dormido muitas horas, nesse dia eu não estava ali sob o efeito pesado do remédio logo que você toma, né? E ele passa a fazer efeito. Eu acordei, eu falei, não, cara, eu não acredito. Eu acabei de enterrar minha mãe. Você não tá me fazendo essa proposta. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Ele, eu tenho mulher para quê? Aí eu falei, olha, não. Basta tudo que eu já passo. Hoje não. Hoje você vai respeitar o meu luto. Peguei o travesseiro e falei, eu vou te deixar à vontade, porque eu também não sou obrigada a ver essas cenas, né? Eu vou te deixar à vontade, eu vou dormir com os meus filhos. Eu preciso ter paz. Olha tudo que tá me acontecendo. Aí no que eu fui saindo do quarto, ele só ficou me olhando. No que eu deitei junto dos meus filhos, ele chegou chutando a porta e falando, se você não voltar para aquele quarto, acabou o casamento. Aí eu falei, então acabou. Esse casamento acabou. Aí ele voltou pro quarto e ficou xingando de lá. Falando nomes horríveis, me xingando muito, muito, muito. Até que parou. Eu voltei a dormir, consegui voltar a dormir. No outro dia eu acordei, aí falei para ele, e aí, como é que vai ser? Porque nesse primeiro momento eu preciso dessa ajuda. Me ajuda com 1 mês de aluguel, eu falei para ele. Tá? Nesse 1 mês de aluguel, eu consigo correr atrás de trabalho. Eu aceito qualquer coisa, qualquer trabalho digno, né? Aí ele, cala a boca, fica quieta aí, fica aí, vai ficando aí. Não, eu preciso dessa ajuda para sair da sua casa, né? E ajuda com a pensão do seu filho, qualquer coisa, só me ajuda a sair. Porque o falecimento da minha mãe me deu uma força, e eu não imaginei que eu fosse ter essa força nesse momento. Eu pensei que fosse um momento que ia me derrubar mais ainda. Só que não.
me deu uma força assim que eu falei, minha mãe teve uma vida muito dura, uma vida muito sofrida. Faleceu até que nova, 74 anos. Num estado assim tão debilitado, e minha mãe sempre foi uma mulher fortinha. Ela faleceu com menos de 38 quilos. Nossa, muito Eu falei, magrinha. não, muito. Eu falei, não, o falecimento da minha mãe vai me dar força. Eu não vou deixar a história de uma mulher sofrida, que minha mãe sofreu muito com meu pai também, alcoólatra, agressão, muita fome, muitas vezes jogados todos para a rua, sabe? Eu falei, não, essa história de mulher sofrida não vai se repetir. Eu vou encerrar esse ciclo aqui. Aí foi onde eu peguei e falei para uma amiga, que é síndica de um prédio, né? Eu falei, olha, Eliana, eu preciso sair. A verdade é que eu sofro muito nesse casamento, não é nada bom, tá? Me ajuda? Ela ajuda, nossa, não imaginava, lógico, claro. Vamos fazer o seguinte, que ela é síndica, só que ela também tem uma vida muito difícil, né? E ela falou, eu te ajudo a alugar um apartamento aqui nesse prédio que eu moro, na confiança, você paga o aluguel só daqui a um mês, e nesse período você vai correndo atrás. Ela fazia a própria faxina do prédio. Ela falou, você me ajuda aqui na faxina, você vai correndo atrás de alguma coisa? Eu falei, sem problema, vamos para cima. No que eu fui para lá, consegui sair da casa dele, ele ficou tentando me ligar, na chantagem para voltar. Só que eu falei, eu não volto, acabou, esse ciclo se encerra, chega, deu para mim. E passei a não atender mais ele, mesmo a gente tendo um filho. Eu falei, eu só vou regularizar essa comunicação com ele quando for tudo determinado pela justiça. Eu não vou fazer mais nada por conta própria, né? Aí eu passei uns dias, eu falei, eu vou tirar uns dias para respeitar esse luto que eu estou vivendo, colocar minha cabeça no lugar, procurar emprego. Num belo dia, minha tia me liga, Juliana, o Ricardo não para de me mandar mensagem, isso passou quase 15 dias que eu estava fora já. Ele não para de me mandar mensagens, ele está dizendo que vai sair, era um sábado à noite, que ele vai sair e que ele vai encontrar você na rua, filha, e que ele vai te matar. Onde você está? Eu falei, tia, fique em paz, dorme tranquila, que ele não sabe onde eu estou, tá? Eu estou segura com os meus filhos. E que ele vá mesmo me procurar na noitada, que ele encontre alguém e vai ser feliz, porque eu não quero mais esse homem, falei para ela. E dormi. No que eu dormi, eu acordei 5h30 da manhã, com um barulho de carro. Ele tinha um carro bem veloz, que ele ainda mandou turbinar mais ainda. Então, o barulho do carro indo e voltando era Ele te inconfundível. achou onde você estava, é isso? Ele achou porque ele viu meu carro dentro da garagem. Era o portão assim, aberto, né? Era as grades, ele viu o meu carro lá dentro. Conhecia a placa, eu tenho um negocinho na antena do meu carro. Então, era inconfundível, ele sabia que era o meu. Aí ele começou a gritar. Vagabunda, eu vou te matar, eu vou dilacerar a sua cara. As coisas assim mais absurdas que eu já ouvi na vida saiu da boca dele. Eu nunca ouvi alguém falando que ia dilacerar a cara de alguém. Ali eu passei a ter crise de ansiedade. Acordei minha amiga, o prédio inteiro acordou, porque ele ficava indo e voltando com o carro numa velocidade absurda, gritando que ia matar, 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 até que ele quebrou o portão e quebrou o interfone, porque ele estava tocando todos os números de interfone que tinha ali. Aí eu já me apavorei, acordei meus filhos e entrei no apartamento dessa minha amiga. Ela também é uma mulher e mora sozinha. Aí todo mundo ligando para a polícia, infelizmente, eu não sei se por ser final de semana tinha muita ocorrência, demorou para chegar no local. Só que no que ele começou a ver algumas pessoas saindo na janela e gritar, ele saiu dali. No que ele saiu daquele local, ele foi para a avenida principal ali do bairro, né? Para a Avenida Malé, e bateu o carro. Bateu o carro num poste, entre um poste e uma clínica. Aí a polícia chegou. Nisso que chegou, minha irmã também me mandou uma mensagem e falou, Juliana, o Ricardo bateu o carro. Só que ele sempre teve uma tática de fazer uma mentira, né? Contar uma mentira, para que eu ficasse preocupada e fosse ver o que tinha acontecido. Eu falei, Dani, não dê audiência, ele deve estar fazendo isso porque ele está tentando falar comigo, eu não estou me comunicando com ele, não atenda ele.
E ela me mandou a foto. Falou, não, Juliana, ele realmente bateu o carro. Aí foi onde eu vi que era verdade. E a polícia estava recebendo no rádio a informação desse acidente bem na hora. E falou, não, realmente aconteceu. Só que o cara fugiu, não tá lá. Ele foi embora, saiu andando. E o acidente foi bem grave. Só que ele tinha um carro muito bom. Muito bom. Abriu 14 airbags do carro dele, né? Ele teve só uma pequena fratura na costela. Mas a polícia pegou ele? Não, ele saiu andando do local. E foi para Só que casa? tem imagens desse local do dia do acidente que uma moça do posto de gasolina veio até ele. Aí ele pegou e brigou com essa moça, que ela queria chamar a polícia. Ele não, porque ele tem habeas corpus dessa condenação do ano 2000. Que ele não poderia estar na rua no final de semana, ele não pode estar na rua ao anoitecer, e ele não pode se ausentar da comarca. Então ele estava ali na rua todo errado. E ela falando que ia ligar para a polícia. Aí ele começou a brigar com essa mulher na rua. Tem essa filmagem dele falando, eu já tô todo complicado, você não vai me complicar mais ainda. Aí ela, não, mas é para te ajudar. Não sai daqui, eu vou chamar a ambulância também. Aí ele começou a gritar com ela, falou, eu já perdi minha mulher. Você não vai me fazer perder minha vida também. Aí ele pegou e saiu. Entrou no carro, catou a carteira e o celular e saiu. Saiu andando. Largou o carro lá. No que eu soube que ele não estava mais lá, eu fui até lá. Eu fui lá falar com a polícia, né? Aí teve todo o trâmite de levar o carro, teve o boletim, enfim, tudo aconteceu. Aí o pessoal do prédio começou a me ligar. Juliana, seu Ricardo entrou aqui agora, tem um monte de sangue no elevador, porque ele fez uns cortes no braço, né? E acabou sangrando, mas nada muito grave. Só que eles estavam preocupados. E eles chegaram a ver, porque ele também estava na Avenida da Praia andando que nem um louco de carro, né? E eles conhecem o carro dele e falaram, ele já estava andando de carro numa alta velocidade aqui na Avenida da Praia, com risco de matar alguém. Com risco de matar alguém. Que ele tinha bebido muito, 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 muito. Aí me ligaram e o SAMU chegou lá. No que o SAMU chegou, eu já tinha entrado em contato com algumas pessoas da família, eu tive que ir até lá. Que eles iam dar uma medicação e ia ter que encaminhar ele para o hospital. Aí eu fui até lá, não entrei, só que entrou polícia e SAMU. Teve o relatório do SAMU dizendo que realmente ele estava muito alterado, que deveria ter feito uso de droga ou bebida, mas até onde eu sei, as pessoas que estiveram com ele na noite anterior, ele tinha feito uso de bebida apenas. E ele foi encaminhado para a Santa Casa da cidade. Como não tinha ninguém ali, eu precisei ir. Foi a primeira vez que eu tive um contato com ele. Só que ele estava tão dopado de remédio que os médicos até falaram, o médico da ambulância do SAMU falou, Juliana, a medicação que eu dei para ele era para ele ter desmaiado. Ele estava com a cara assim de alguém que estava dopado pela medicação, mas ele não dormiu. E o médico falou, ele é muito forte, porque não era para ele estar acordado. Só que eu vi que ele não estava em condição de correr atrás de mim, me matar, fazer nada, né? Ele estava numa cadeira de rodas. Eu cheguei até ele fazendo assim, falei, estou em paz, tá tudo bem. Aí ele, onde eu tô? O que está acontecendo? Né? Perguntando, eu falei, olha, você causou um acidente muito grave, você foi um irresponsável, você estava para a rua falando que queria me matar, você quase se matou, ou pior, você poderia ter acabado com a vida de uma pessoa inocente, que você perdeu a direção. E deixa eu te fazer uma pergunta, é nesse momento que ele é preso? Não foi preso. Apesar de Nesse ele momento, ter condenação, aquela questão toda, ele não é preso? Não foi preso. E quando que ele vai preso, Juliana? Então, eu consegui, só para concluir, eu consegui internar ele numa clínica psiquiátrica. Eu falei, olha, não é normal o que está acontecendo. Aí internei ele e precisei voltar para o apartamento dele. Por quê? A dona do apartamento que me alugou na confiança soube de tudo e falou, Juliana, meu marido é Uber. Esse apartamento a gente comprou através de um dinheiro de herança. A gente é pobre. Eu não tenho como pagar nem esse portão e esse interfone que ele quebrou. Aí eu pedi perdão para ela por tudo que tinha acontecido.
falei que eu iria arcar com todos os custos, né? Que era para eles não se preocuparem. A mesma coisa foi com a clínica. Também entrei em contato com os donos da clínica. E nesse período, como eu fiquei em posse do recebimento dele, eu saí pagando todo mundo que ele tinha causado esses danos. Porque eu falei, ninguém tem culpa, ninguém tem que ficar com esse prejuízo, né? Lógico. A gente tem que ser honesto em relação a isso, não dá para deixar para lá. Aí saí consertando todas essas besteiras que ele tinha feito, ele lá internado. Voltei para casa dele porque eu não tinha para onde ir. Falei, enquanto ele está lá internado, vou procurar emprego. Né? Antes dele sair, eu já vou conseguir estar empregada e longe daqui. Só que ele conseguiu sair da internação antes. Ele saiu com 2 meses. A previsão era dele ficar 6 meses. No que ele saiu, eu ainda não tinha conseguido emprego. Em cidade litorânea, emprego é muito difícil. Tá? E eu estava fora do mercado já tinha um período, então eu senti essa dificuldade na pele. E no que ele voltou para casa, a gente estava em quartos separados. Ele tentava aproximação, mas eu o tempo todo batendo na tecla de que não, 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 não. A gente ia se separar. Até que no dia 11 de novembro, 3 meses depois da data que minha mãe faleceu, ele começou a querer brigar comigo a todo custo. E eu falando para ele que estava tudo bem, que eu estava percebendo o que ele queria fazer, que a gente não ia brigar. E olha até que motivo que foi a nossa briga maior. Ele veio falar do caso da Elisa Samúdio. Não, Samúdio não, a Matsunaga. Liz Matsunaga, perdão. E ele falou assim, você viu a crueldade que essa mulher fez com esse homem? Sim, assisti o documentário. Foi bem na época que tinha saído o documentário. Eu falei, sim, assisti. Ele, você como cliente, como futura advogada, o que você tem para dizer sobre isso? Eu falei, olha, eu sou só uma estudante, eu não posso opinar. Mas ela usou de requintes de crueldade com esse homem, sim. E eu acredito que por isso que ela tenha tido essa pena tão grande, né? Aí ele, você está defendendo ela? Eu falei, não estou defendendo, ela é uma assassina. Né? Mas ela teve os requintes de crueldade que eu acho que foi isso que agravou a pena dela. Mas eu não sei, Ricardo. Eu só sou uma estudante, eu estou aprendendo, não posso opinar. Aí ele, você está defendendo porque você é uma bandida igual. Graças a Deus que eu não deixei você fazer esse concurso da Polícia Federal, porque eu cheguei a pagar o concurso. Era meu sonho. Né? Ele, senão eu teria acabado morto que nem esse homem. Aí eu peguei e falei para ele, olha, era mais provável você ter me matado do que eu te matar. Eu não sou uma assassina. E você o tempo todo falei me dar facada. Aí ele começou a se alterar. Aí eu peguei, cheguei no meu filho mais velho e falei assim, olha, fica de olho no seu irmão, que eu vou dar uma volta de carro, porque eu tô percebendo que ele quer brigar e eu não vou cair nesse jogo dele. Por enquanto eu preciso estar aqui. Saí. No que eu saí, eu vi que ele foi para cima do meu filho, querendo brigar com meu filho, que eu fiquei olhando pelas câmeras. Nisso, eu vi que ele chegou apontando o dedo na cara do meu filho, ainda tem essa filmagem, e ele pegou o celular do meu filho, jogou longe, começou a querer brigar. Nosso filho, pequeno, ele chegou a agredir um menino. Uma vez que eu estava fora de casa, ele bateu no menino. E eu briguei muito com ele por isso, tirei fotos e mandei para ele, falei, ele é um bebê. E ele assumiu o que ele fez ali, ele falou, ele é um capeta. Tomara que ele tenha aprendido, senão ele vai tomar mais tapa. Usa sua psicologia mesmo, né? Porque ele era contra. Por quê? Meu filho mais velho é um menino maravilhoso, educadíssimo. Eu não tenho nenhum problema. Ele é um adolescente de 16 anos. Se eu te disser que ele já experimentou bebida, ele fica na rua até tarde, meu filho, se ele sai o máximo 10 horas, ele está em casa. Hoje ele tem uma namorada que vai fazer 1 ano de namoro. Ele é um menino super respeitoso. Então... Mas deixa eu te fazer uma pergunta, mas como é que acontece, porque você está me contando aqui um longo processo de muita violência, de muito abuso, de muita tortura, né, emocional. Quando que acontece, né, de fato, porque ele está preso hoje, quando é que acontece essa prisão dele? Então, nesse dia eu entrei na casa dele, consegui tirar meus filhos de lá, saí com a roupa do corpo. O dinheiro que eu tinha, eu consegui pagar uma noite em um hotel. No outro dia, eu entrei em contato com um professor meu de Direito Civil e falei para ele o que estava acontecendo.
Falei, olha, doutor, eu passo por isso, isso e isso. E ele já tinha conhecido o Ricardo em uma reunião que nós tivemos devido a alguns assuntos particulares dele. E ele já tinha percebido um comportamento estranho do Ricardo. E esse professor, eu pouco tive acesso a ele porque foi pandemia, ele deu muita aula online, né? Eu tive contato com ele só nessas reuniões, de que onde o Ricardo seria um possível cliente dele. Aí ele falou, Juliana, sai da Praia Grande agora, vem aqui para Santos, que eu vou te ajudar. Aí foi onde eu fiquei alguns dias no hotel, tudo por conta do meu professor, dele, da esposa, dos filhos, eles me ligavam toda noite super preocupados. Eu voltei a ter dignidade ali. Foi a segunda pessoa que me salvou, a psiquiatra com a medicação e esse meu professor que falou, você não volta mais para lá, você não vai mais precisar nunca mais passar por isso. E me ajudou, inclusive com hotel, com comida e com roupa, porque nem isso eu tinha com os meus filhos. Aí saí, consegui fazer o pedido da liberação das minhas coisas que estavam dentro do apartamento dele, me mudei, saí do litoral, fui para o interior. Tá? Aí, nesse dia que eu saí, eu denunciei essa agressão dele, essas ameaças dele, fiz um boletim de ocorrência. Tá? No que eu vim para o interior, nós ficamos 8 meses sem nenhum contato. Tá? E eu já tinha todo esse material de estupro, de agressão, tudo. Só que eu achei, eu só sou uma estudante de direito, eu não tenho ainda o conhecimento amplo da lei. Eu achei que por não ter denunciado nos períodos que acontecia, isso já não teria mais validade, né? Entendi. Aí você denuncia agora e o seu pedido é acatado. Foi. Só que assim, para recapitular, eu fiquei 8 meses sem nenhum contato com o Ricardo. Contato zero. Comecei a ficar melhor do que eu já estava, me sentindo curada, porque logo que eu cheguei no interior, minha pálpebra tremia, eu ainda ouvia ele gritando comigo, ainda tinha a sensação de que ele estava chutando a porta, era horrível, ainda me sentia no campo de guerra, sabe? Aí, nesses 8 meses sem contato com ele, ele um dia descobriu meu endereço, porque chegou uma conta minha da Claro no e-mail que eu tinha aberto no computador dele. E ele viu onde eu estava morando. E eu tive Covid, bem nessa época. Ele veio para cá. Sem autorização da justiça, ele veio para cá. Aí ele veio aqui falando que queria me ajudar, que queria me cuidar nesse momento. E ele nunca me ajudou quando eu estava casada com ele. Sempre eu ia para o médico passando mal sozinha. Aí eu falei, nossa, que estranho, né? Que ele quer me ajudar agora que a gente está separado. Aí ele ficou em um hotel aqui próximo, ele me ajudava a cuidar do nosso filho, ele me ajudava com alimentação, me ajudava com medicação, com tudo. Porque mesmo tomando os medicamentos, eu fiquei muito mal. Eu já era vacinada, só que cada um responde de uma forma, né? Doenças. E eu fiquei muito mal. E ele me ajudou. Eu falei, poxa, que bacana. Eu acho que ele está se tornando uma pessoa melhor. Pensei, né? Aí ele me veio com a proposta da gente passar a ter contato por causa do nosso filho. Eu pensei que bom a gente poder criar nosso filho juntos, né? Ele poder ter acesso ao menino. E ele falou que durante esse período ele deu muitas festas no barco dele, com muitas garotas de programa, muita droga, muita bebida, e que ele viu que aquela vida era muito vazia e estava sentindo falta da mulher que trabalhou com ele, que nunca fez nenhuma exigência na questão financeira, nunca exigi nada dele. A minha vida do lado dele era simples, nunca teve luxo, entendeu? E as mulheres com ele queriam dinheiro, queria vida boa, queria o barco, queria só coisas boas. E ele falou, poxa, o que eu fiz da minha vida? Você era uma mulher de verdade, e eu perdi. Aí, naquele momento, eu cometi um segundo erro, permiti essa aproximação, né? E aceitei a passar ir para o litoral. No que eu ia para o litoral, a gente se encontrava, a gente saía com o nosso filho para almoçar. E um dia ele falou, vamos andar de barco? Eu falei, o nosso filho teve 4 dias de febre. Não é legal, porque eu sempre soube que ele queria andar de barco e ficar até a noite no barco. Ele, não, vamos, antes de anoitecer a gente volta. Eu acabei aceitando ir. No que nós fomos, ele passou a fazer uso de bebida e maconha. Aí ele te agrediu. Aí eu vi, eu falei, ele me agrediu, eu vi que ele não tinha mudado, nada. Ele me agrediu porque eu pedi pra gente ir embora, porque estava anoitecendo e nosso filho estava começando a ficar com febre. Aí teve essa agressão, foi onde eu falei, chega, nunca mais eu terei contato com esse homem, mesmo tendo um filho com ele.
Não dá para pensar que eu vou conseguir criar em conjunto. Não dá. Ele vai acabar com a minha vida. Eu vi ele contando para a filha dele, super feliz. Bati na Juliana que nem um homem. Ela apanhou que nem um homem hoje. E a filha dando risada junto com o genro. Aí o genro ainda falou assim, vou bater. Falou o nome da filha, vou bater nela também. Aí ele falou assim, não, só eu posso ser agressivo. Só eu posso bater em mulher. Se você bater na minha filha, eu te mato. Aí foi onde eu falei, gente, ele é um monstro. Ele não tem jeito, esse cara não tem conserto mesmo. Eu voltei para o interior e denunciei essa agressão no barco. Por quê? Quando ele começou a me agredir no barco, ele primeiro me sentou no banco do barco com um soco no peito. E eu falei, a gente está em alto mar, sem ninguém aqui, esse homem vai acabar me matando, eu preciso deixar alguma prova. Né? Tirei meu celular. No que eu tirei meu celular, começou a gravar. E eu tinha a gravação dessa agressão em alto mar. Levei na delegacia, fiz o boletim de ocorrência e comentei com a delegada. Falei, olha, ele sempre foi muito cruel, eu nunca deveria ter aceitado me aproximar por causa do nosso filho, nem com o nosso filho eu quero que ele tenha contato, eu quero que seja visita assistida, porque ele é um perigo. Chega, não tento mais aproximação nenhuma, eu sofri muito estupro. Aí ela falou, você tem como provar esses estupros? Eu falei, eu tenho as filmagens do estupro. Mostrei para ela. Ela falou, desce lá agora e faz um boletim de ocorrência. Por que você não fez antes? Eu falei, porque no período eu estava adoecida, não tinha coragem, tinha medo que ele cumprisse com as promessas de me matar. Não fiz, porque eu não tinha nem condição de sair da casa dele. Eu estava totalmente dependente. Ela falou, não, Juliana, você pode fazer a qualquer momento. Pode ir lá, faça e já vamos salvar essas mídias em um CD. Aí foi o que eu fiz. Fiz o boletim de ocorrência, passei as filmagens para a mídia, e entreguei na delegacia. Eles passaram da delegacia do interior para o litoral, para a DDM da Praia Grande. Só que eu vi que estava demorando. Né? Eu falei, poxa, fui me informar, né? Sabia que estupro de vulnerável, ainda com filmagem, todas as provas, eu sabia que ele viria a ser preso. E ele não parava com as ameaças de morte, não parava de me procurar, mesmo tendo medida protetiva. Ele sempre desrespeitou a medida protetiva. Ele falava que não servia de nada, que ele ia me matar, que ele ia fazer de mim uma peneira, que não teria como eu me esconder, que ele iria me achar onde eu fosse. Aí, eu muito preocupada com essas promessas constantes, entrei em contato com a DDM da Praia Grande. Quem me atendeu foi o próprio investigador que estava cuidando do meu caso. Ele falou, Juliana, essa mídia extraviou. Só que nós temos a informação de que ela está parada em Santos. Está próximo, a gente só está aguardando chegar. E eu, apavorada, falei, olha, se eu te passar direto essas filmagens, você consegue entregar isso logo para a delegada? Porque eu estou com muito medo. Ele vai cumprir com a promessa de me matar e ele sabe onde eu moro. Aí ele falou, Juliana, tudo bem, pode me mandar. Mandei. No que eu mandei, a delegada titular estava de férias, né? E ele me informou a data que ela iria voltar. Aí, no que ela voltou, eu perguntei, como é que está o andamento? Ele falou, está correndo a contento. Nesse meio período, eu também entrei em contato com o Ministério Público, porque conforme a gente se cura, eu, estudante de Direito, passei a conhecer um pouco mais dos meus direitos, eu fui correndo atrás deles. Fiz tudo isso sem apoio de advogado. Nessa parte estava sozinho, eu tive no divórcio, o doutor Fabrício, que foi uma pessoa maravilhosa. Só que nessa parte eu falei, eu não tenho condição de arcar com advogado, vou fazer tudo sozinha. E fui muito bem atendida, tanto na Delegacia da Mulher, como no Ministério Público. Consegui uma reunião com a promotora e contei tudo, dos descumprimentos da medida protetiva, do descumprimento da medida cautelar do habeas corpus que ele tem, que ele vinha até aqui me ameaçar, das agressões que eu sofria, das ameaças de morte e do estupro. Mandei tudo. Ele tudo, foi tudo, preso. Tudo. Aí, não demorou, ele acabou sendo preso, no dia 27 de janeiro. Glória! Olha, até isso tudo acontecer foi um tormento à minha vida. E ele está preso, Juliana? Ele está cumprindo uma prisão temporária de 30 dias, né, podendo se reverter numa prisão preventiva. Sim. Que eu acredito que vá... E agora tem um processo, né, de estupro, enfim, que ele vai ter que responder, como ele já tinha um anterior. Então, ele perde, né, a questão da primariedade dele também, né, aquele, não né? Tinha. Já não tinha mais, Lei Maria né? da Penha. Exatamente. A primeira mulher.
Juliana, você é uma mulher muito forte, a sua história é muito impactante. Eu acho que você precisa contar isso para muitas outras mulheres, né, para que elas possam entender o que é um relacionamento abusivo. Muita mulher que vive um relacionamento abusivo não sabe que está vivendo um relacionamento abusivo. E as que estão começam a entender e elas começam a também, sabe, encontrar forças para lutar e sair do outro lado, porque, como você muito bem disse, ninguém merece apanhar. Isso está muito errado. Você hoje, né, se fortaleceu. Olha, parabéns pela sua força, pela sua garra, pela sua determinação. Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar muita felicidade na sua vida, porque você merece. E você sabe disso hoje, sabe? Não se enfraqueça de forma alguma. Você, apesar de ter uma história muito triste, ao mesmo tempo, é uma história que, se você souber lidar com ela, ela vai poder inspirar outras pessoas, no sentido de não, sabe, de entenderem o que é essa situação de um relacionamento abusivo e de lutarem contra isso, sabe? Você me contou aqui no começo que hoje você recebeu um apoio, você quer ajudar outras mulheres, que você quer poder fazer um trabalho, né, comunitário. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, nós vamos colocar aqui todas essas informações das redes sociais, desse grupo, desse trabalho que você quer, né, quer de fato efetuar. Talvez não seja com a Polícia Federal, talvez seja com esse grupo, né? Essa questão. A gente tem missões na vida e a gente às vezes não sabe nem por que a gente precisa passar por certas coisas, né? Para entender o nosso caminho. Talvez uma missão da sua vida seja ajudar outras mulheres também, sabe? Eu espero que todo esse horror que você tenha passado, que você consiga transformá-lo em um propósito, sabe? É muito duro, é muito triste o que você passou e ninguém tem que passar por isso, né? Uma coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui, não é porque uma mulher está casada que ela tem obrigação de manter uma relação sexual com aquele marido. Se ela não tem vontade, como diz, não é não. Tem que parar ali na hora, porque o sexo só é bom quando ele é consensual, independente de você estar casada ou não. Não é porque você está casada que você tem que estar ali à disposição. Tem horas que você não tem vontade e essa a sua vontade tem que ser respeitada. Minha querida, olha, as portas aqui do canal estão abertas. Eu espero poder te encontrar muitas vezes aí, né? Porque eu também faço um trabalho aqui de ajudar vocês, mulheres. Eu quero dar voz a essas mulheres para que elas possam se fortalecer. Eu quero te ver vencendo, eu quero te ver brilhando, eu quero te ver sorrindo. Eu sei que daqui vai passar um tempo, eu quero te reencontrar e eu quero que você venha me contar histórias muito bonitas da sua vida. Você, olha, você tem 2 filhos, sabe? Cuida bem desses 2 homens. Olha a responsabilidade que você tem na sua mão. Cuida bem deles, entendeu? Para que eles sejam esses homens maravilhosos, né? Que a gente quer ter em volta da gente, né? Que a gente precisa ter esses homens incríveis, não é? E você é uma mulher inspiradora. Eu tenho certeza que você vai ser uma mãe incrível. Você já é uma mãe incrível para esses, um pequenininho, o outro já é um rapaz. E olha, Juliana, se cuida, se proteja. E nós vamos aqui também ficar aqui de olho no que vai estar acontecendo com esse seu ex-marido, porque as atitudes dele são criminosas, né? E que ele responda, né, ali para a justiça e que ele cumpra pelos crimes que ele cometeu, né, contra você. Meu amor, fica em paz, fica com Deus. Muito obrigada pelo seu carinho. Eu vou fazer aqui só um fechamento, tá? Falou, olha, hoje nós conversamos aqui com a Juliana Rizzo. Eu vou deixar aqui as mídias e as redes sociais da Juliana. Vou deixar também aqui as informações do trabalho que ela está fazendo. Entrem em contato com ela, quem quiser, né, ter mais informação sobre isso e sobre esse grupo de ajuda, né, esse grupo que ela está criando aí
para poder ajudar essas outras mulheres e outras vítimas também. Eu acho que isso é muito importante, esse trabalho que a gente faz. E vou deixar aqui também as nossas redes sociais para quem quiser entrar em contato conosco, quem precisar da nossa ajuda também. Tem aqui sempre o nosso e-mail, que é op@medialendo.com.br. Que vocês precisarem da gente, como nós pudermos ajudar, estamos aqui sempre de portas abertas. Ju, fica com Deus, fique em paz. Amém. E seja feliz, minha querida, seja Pode deixar. feliz. Você merece ser feliz. E Obrigada, tenha a muito sua obrigada. vida aqui, sabe? Tenha as rédeas da sua vida. Não deixa Sim. nunca mais ninguém controlar a Nunca sua mais. vida. Nunca mais. É o que eu falo, é o menor sinal, tchau. Exatamente. Um beijo grande aqui para a Ju. Beijo. E a gente se encontra na próxima semana.